Gravar no computador. Ok. Qualquer coisa, vocês, por favor, me sinalizem no chat, ou então vocês abram o microfone para poder tirar algumas dúvidas com relação ao que está acontecendo pelo curso. Tudo bem. Eu sou Breno Paradello, eu atuo em campanhas eleitorais, estudo campanhas eleitorais, estudo política e estratégias eleitorais desde 2010, até um pouco antes de 2010, quando eu entrei em contato com isso, comecei a me apaixonar por campanhas eleitorais e por aquilo que é a disputa de poder. De lá para cá, então, eu vim aprimorando meus conhecimentos e atuei em campanhas eleitorais de 2016, 2018 e 2020. Né? Em 2020, eu fiz, inclusive, duas campanhas eleitorais, uma no interior, três, na verdade. Eu participei de três campanhas, uma no interior de São Paulo, uma no interior litoral do Rio de Janeiro e uma também no interior, outra no interior de São Paulo, ali na região próxima, tá sem som? Por favor, todo mundo está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Eu ouço, Breno. Também ouço. Eu ouço bem. Tá, eu esqueci sempre de verificar isso. Clarice, verifica aí que se você, às vezes, pode ser alguma com relação à caixa de som, viu? Tá, eu vou continuar aqui. E aí, você me sinaliza se você continuou sem ouvir ou não. Mas eu recomendo que você, como todo mundo está me ouvindo, você feche o aplicativo e abre novamente. E como eu estou falando, basicamente, aquilo que é a minha apresentação, a Clarice já me conhece, então você não vai perder muito daquilo que vai ser ensinado aqui, até a hora que você voltar. Muito bem. Fiz essas campanhas eleitorais, continuei a estudar, descobri outros processos de inteligência e também de construção de campanhas eleitorais, que inclusive não é falado pelos grandes marqueteiros, e aqui não está nenhuma crítica com relação a eles, mas apenas aquilo que é realmente uma lacuna no conhecimento. Eu fiz alguns cursos recentemente e pude observar justamente isso, que aquilo que é o desenvolvimento, ou melhor, se a gente pode dizer esse verbo dessa forma, o traçamento da estratégia das campanhas eleitorais, abordam elas segundo aquilo que é uma visão das ideologias vigentes a partir das suas próprias ideologias. O que eu quero dizer com isso? Eles analisam as ideologias como sendo verídicas para a construção de uma campanha eleitoral, quando na realidade as ideologias elas já foram superadas no que diz respeito àquilo que são a formulação da estratégia de uma campanha eleitoral. A superação das ideologias para a formulação de uma campanha eleitoral diz respeito quando você passa a olhar a ideologia como um instrumento daquilo que é o alcance do poder e não mais como uma finalidade em si mesma. Eu, inclusive, fiz um post recentemente, né, no Story, aqueles que estão acompanhando viram isso, que é muito mais importante você manter e sustentar a sua narrativa do que você efetivamente alcançar as pautas da sua narrativa, né? Eu fiz isso com relação a um posicionamento do Nicolas, e aqui eu já deixo bem claro que, como profissional, né, de estratégia de campanhas eleitorais, como profissional de estratégias de formulação políticas, eu não tenho um lado específico. Eu posso ter até as minhas preferências, mas assim como o Chico Santa Rita, que foi um dos maiores marqueteiros do Brasil, marqueteiro que inclusive elegeu Collor, e o marqueteiro que inclusive aprovou o presidencialismo no Brasil, quando finalizado a campanha do plebiscito, né, do presidencialismo ou parlamentarismo, essa era a discussão, aliás, eram três: parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia presidencialista, né? Eram essas três discussões que estavam ali assim que houve a redemocratização do país. Finalizado isso, o país, então, escolhendo aquilo que era o presidencialismo, um repórter vira para o Chico Santa Rita e pergunta para ele o que ele acha, né, do presidencialismo, se é de fato isso que ele acredita. E ele fala que não, que na mente dele o que ele defenderia é o parlamentarismo, mas que ele mesmo acha que o parlamentarismo não seria um modelo que o Brasil estivesse pronto naquele momento. Mas se ele tivesse que defender alguma coisa, ele defenderia de fato o parlamentarismo. Mas não foi para isso que ele tinha sido contratado. Ele foi contratado para defender o presidencialismo e assim ele o fez. Então, o profissional dessa área ele atua exatamente dessa forma, olhando as ideologias por cima delas, não com um sentido de superioridade, mas no sentido de instrumentalização daquilo que é a ideologia. Então, um instante, passar essa motinha horrorosa. E aqui, esse aqui é o meu quarto, para quem não sabe, esse aqui é o meu quarto. No meu quarto eu consigo
tem um sinal de internet melhor. Apesar de que lá em cima tem silêncio, mas aqui o sinal fica melhor. Então, as ideologias elas passam a ser instrumentalizadas. Eu não vou aqui abordar, né, o aspecto histórico daquilo que é o surgimento das ideologias, como que nós chegamos até o atual momento e como que elas passaram a ser instrumentalizadas por processos antropológicos, como, por exemplo, a cismogênese, o processo de guerra híbrida, o processo da guerra neocortical. Isso será tratado em outros momentos, se for necessário, né, em outro bloco, inclusive, que eu estou pensando em fazer, que é realmente um curso de política. Aqui a gente vai estudar literalmente a campanha eleitoral em si. Como é que você monta essa estrutura? Que essa estrutura, como eu sempre falo, ela é um direcionamento de um canhão, ela é como um trilho que você vai colocar o trem sobre ele. E esse trem ele tem que estar preparado. Não interessa para onde você vai direcionar este canhão, você tem que preparar o canhão. Eu falo com relação àquilo que é a estratégia e com relação àquilo que é a organização de uma campanha eleitoral. São os dois pés na qual se alicerçam isso, ou seja, a estratégia é a mira, é o direcionamento, é a velocidade, é como você vai direcionar este canhão. A estrutura da campanha é justamente a estrutura deste canhão que você está utilizando, ou deste navio de guerra, ou seja lá como você queira falar. Antes eu utilizava muito a metáfora do navio de guerra, ou seja, o tamanho do navio, a estrutura do navio, o leme do navio, a velocidade do navio ou de uma esquadra e para onde você vai direcionar ela no momento. Mas sem a esquadra formada, ou seja, sem a estrutura da sua campanha formada, não tem como você construir uma estratégia. Você pode até construir uma estratégia. Aliás, eu consigo construir estratégia de qualquer campanha eleitoral de qualquer cidade, dizendo, essa cidade aqui, a estratégia tem que ser essa para que tal pessoa ganhe. Agora, é, dizer que vai ganhar sem a estrutura, não. Por isso que nós estamos aqui preocupados neste momento naquilo que é a construção dessa estrutura. Dessa forma, então, deixa eu ver aqui se vocês têm alguma dúvida no momento. No momento, não. Dessa forma, então, né, o André, que é um amigo meu, me solicitou, Breno, você poderia fazer o curso? Eu falei, posso. Falei, por que não abrir para outras pessoas, então? Em virtude disso, inclusive, eu estou utilizando até uma linguagem mais formal, porque se fosse somente para o André, nós estaríamos aqui de blusa regata e tudo muito tranquilo, ministrando essa aula, porque o André é um amigo pessoal meu, já de longas datas, aí desde 2016, se eu não estiver enganado, eu conheço o André. Muito bem. Vamos iniciar, então, aquilo que é o processo da campanha eleitoral. E hoje é realmente, assim, falar muitas coisas acerca daquilo que é a campanha eleitoral e já deixar alguns exercícios para que vocês possam fazer. Eu não quero me delongar, porque eu sei que vocês já estão fazendo um sacrifício de estar aqui numa tarde de domingo. E é importante também mencionar essa questão do sacrifício, porque eu comecei há 2 semanas atrás fazendo este mesmo processo que eu estou fazendo com vocês aqui, só que é um processo muito mais de mentoria, que eu me disponibilizei para um candidato que ele estava querendo ser candidato a vereador. E eu falei assim, olha, vamos deixar para definir se é vereador ou se é para prefeito, mais para frente. No momento, vamos primeiro trabalhar e levantar aquilo que você tem de material, aquilo que você tem aí de estoque de munição, digamos assim. Porque às vezes você está querendo sair vereador por causa das porradas que você levou anteriormente, mas você está querendo sair vereador porque você levou porrada, porque você não soube como utilizar o seu armamento. Eu peço que, por favor, vocês coloquem o microfone de vocês no mudo, porque senão pode interferir aqui na minha fala. E abram quando vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta ou esse tipo de coisa. Eu não sei quem é que pode estar com o microfone aberto, porque como eu estou com a minha tela olhando para a minha própria cara, porque eu estou gravando essa aula, eu então peço para que vocês mantenham o microfone no mudo, tá bom? Depois, inclusive, eu vou abrir aqui, que eu vi que chegaram novas pessoas, para que vocês se apresentem, para que eu também possa conhecer vocês novamente. Novamente não, né? Conhecer aqueles que eu ainda não conheço. Temos 10 pessoas aqui. É bom para que vocês conheçam uns aos outros, qual é o projeto de vocês, para que vocês, inclusive, troquem ideias. A ideia é não somente ensinar vocês com relação a campanhas eleitorais, mas formar um grupo que realmente vai trocar experiências entre si e, quem sabe, né, a minha ideia maior é constituir um grupo político que, por meio de suas diversas formas e diversas entranças na sociedade brasileira, nos diversos estados e municípios, consiga construir aí um projeto de nação um pouco mais para frente, mas isso eu não vou me delongar aqui agora. Muito bem. Voltando para o que nós estávamos falando. A ideia, então, de campanha eleitoral, quando você olha aquilo que é a estrutura, você vai direcionar, né? Você vai construir a estrutura e direcionar. E eu falava aqui agora há pouco do candidato
que está querendo sair a vereador. E aí eu mandei para ele alguns exercícios que daqui a pouco eu vou passar para que os senhores façam, senhores e senhoras façam, para que vocês tenham noção do que vocês realmente têm. Porque às vezes vocês se julgam pequenos demais e quando vocês olham para aquilo que é a carteira, né, para o portfólio de vocês, falam assim, pô, eu tenho muito mais do que eu realmente achei que devia ter. E vocês vão ver que de fato vocês têm. Vocês têm um potencial muito maior do que aquilo que vocês hoje pensam. Por quê? Porque o brasileiro tem a mania de olhar as coisas apenas em abstrato. E a minha experiência, inclusive, quando eu trabalhava com cooperativas, eu trabalhava consolidando dados nacionais de cooperativas, é de que, em especial, dados de programas, e essas cooperativas tinham que estar dentro de programas, e aí, às vezes, vinha o técnico de unidade estadual e falou assim, não, não dá para fazer isso, porque muitas poucas cooperativas podem se enquadrar nisso. E nós usamos tudo em abstrato, porque quando eu virava para o técnico, falava assim, ok, mas muitas poucas, mas quantas? Aqui apareceu conexão instável, vocês, por favor, me falem se a minha voz falhar ou se a minha imagem falhar, tá? Quantas cooperativas? Eu acho que quantificar é uma das primeiras questões que nós vamos tratar aqui no início das campanhas eleitorais, que é justamente o que eu chamo de inteligência eleitoral. Nós vamos falar sobre o processo de inteligência eleitoral, mas como eu não quero assustar vocês, como eu já percebi, inclusive a Clarice esteve em aulas onde eu falei sobre o processo de inteligência eleitoral, e as pessoas que estavam ali eram duas pessoas naquele momento, as quais caíram para trás. Então, ao invés de eu falar tudo aquilo que é o processo de inteligência eleitoral, eu vou fazendo paulatinamente, ó, faça isso, e quando tudo estiver pronto, eu amarro tudo e falo, ó, esse grupo de processos que vocês acabaram de fazer se chama inteligência eleitoral. É só continuar fazendo durante toda a campanha eleitoral, tá bom? E se eu falar tudo, vocês vão achar que é muita coisa, vão achar que é coisa desnecessária, formação de processo, a própria gestão de projetos. Eu já coloco como uma forma de chamar vocês, mas eu sei que isso causa um pouco de barreira, né? A grande propaganda é faça uma campanha eleitoral sem enlouquecer. Muito bem. Então, olhando para isso, e olhando para essa tarde de domingo que vocês se encontram aqui, por isso que eu falei do vereador, né, do candidato a vereador, por isso que eu falei do exercício que eu passei para ele, que é levantar aquilo que ele já tem, que é o que eu vou passar para vocês. E olhando para aquilo que nós estamos aqui de tarde, eu mandei uma mensagem para ele recentemente falando assim, e aí, já conseguiu fazer o levantamento? Eu não tive tempo de parar ainda. Eu falei assim, ó, você faz a seguinte coisa, então. Você pega a foto do seu adversário político, e eu sei que ele é bolsonarista, né? E se a pessoa fosse lulista, eu ia falar o contrário. Pega do Bolsonaro, pega do Lula, pega daquele candidato, daquele político que você mais odeia e que está no poder. Coloca lá na geladeira da sua casa e escreve assim embaixo. Ele fez o que era preciso fazer para estar lá. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque nós estamos aqui numa tarde de domingo, às 15h29, 15h30 da tarde, fazendo aquilo que é preciso fazer para estarmos lá. Porque por mais que você critique, todo político que quer se candidatar está criticando o sistema em alguma coisa, porque senão você não seria político, você seria uma espécie de ser que vive fora da realidade terrestre, né? Porque todo político ele é inquieto com aquilo que é a sua realidade. Ele quer procurar o poder para poder alterar essa situação. Mas se você de fato quer o poder para alterar a situação, saiba que você vai ter que fazer coisas além disso. É como um hobby. Vocês estão aqui, vocês sabem muito bem que isso, depois que você leva uma picada, não sai mais da sua vez. Você tenta sair dessa coisa chamada política e nunca mais sai. Feito então essa introdução, para motivar vocês, inclusive, mais para estarem aqui durante os outros domingos que nós vamos estar, e também justificando que não vou ficar segurando vocês aqui 2, 3, 4, 5 horas, exceto, é lógico, se os demais quiserem, né, depois que terminar o assunto, ficar batendo papo, ficar tirando dúvida comigo, e eu não tendo outro compromisso, a gente vira à tarde aí conversando sobre o assunto, tá bem? Então, antes de mais nada, meus parabéns aos senhores que se disponibilizaram a estar aqui, domingo, de tarde, fazendo aquilo que é preciso fazer para receber, então, a recompensa. Aqueles que fazem mais do que é necessário para se atingir determinado objetivo, ou seja, mais do que aquilo que se faz naturalmente, este é uma característica do político. E por quê? Porque não vai me dizer que vocês estão aqui simplesmente por diversão, porque vocês trabalham durante a semana, vocês fazem um monte de coisa durante a semana e chega então e resta então
o domingo. O domingo é uma espécie de hobby, né, para quem gosta de se meter em coisas complexas, complicadas, que dá dor de cabeça e que enche o saco. Isso se chama vocação. A vocação é a sua tolerância, a sua resistência a determinadas coisas que outras pessoas não têm e que é incômodo, inclusive, mas que você gosta de uma certa forma, né? Quase que uma espécie de masoquismo, mas faz parte. Finalizado, então, essa parte onde eu falei muito, né? Vamos partir para aquilo que é uma campanha eleitoral. E quando nós falamos de campanha eleitoral, né, nós estamos falando daquilo que é a estrutura final. Breno, por que que se você não está falando de pré-campanha, já que nós estamos na pré-campanha? Porque não tem como nós construirmos qualquer coisa sem saber primeiro definir que coisa é essa. O que que é uma vitória eleitoral? Como é que ela se conquista? Quais são os seus requisitos? Qual é o conceito de necessidade? Ou seja, para que você conquiste a eleição, existe necessariamente alguns requisitos, como, por exemplo, você necessariamente tem que estar filiado a um partido político, mas somente isso, não somente isso, não. Além da filiação partidária, você também tem que ter, dentro do partido, espaço naquilo que se chama de nominata, para depois você começar também a pensar naquilo que é quociente eleitoral, votos, etc., se você for disputar aí a disputa proporcional. Antes de mais nada, eu queria que vocês me respondessem aqui no chat se todos vocês já estão familiarizados com estes termos que eu estou mencionando, porque assim, inclusive, eu já pulo essa etapa, ou seja, o que é quociente eleitoral, o que é nominata, o que é as coisas. Quem não tiver, pode falar que eu repito isso tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? E então, olhando aquilo que é o final, a gente começa a retroagir isso em etapas até chegar àquilo que nós temos que fazer amanhã, depois de amanhã, na sequência, né? O problema é justamente quando você olha a coisa a partir de hoje, você não sabe para onde você quer chegar. Pode ser até um pouco jargão, né? Ah, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Ok. Para quem gosta de Alice, isso também serve, é muito bom, tá bom? Então, o que que é uma campanha eleitoral? Né? A campanha eleitoral, ela se baseia, como eu falei, em estratégia. A estratégia, ela é um desdobramento daquilo que é a comunicação, e essa comunicação, né, ela se desdobra em dois pontos, um que é a mensagem e um que é a logística. Eu, inclusive, postei isso, teve uma pessoa que virou para mim, eu não sei se é interessado em campanhas eleitorais, a pessoa trabalha com odontologia, eu acho que tem intenção de ser candidata. Ela falou assim, olha, eu acho que tem muito mais do que isso, mas de fato não tem, tá? Campanha eleitoral é mensagem e logística. Mais nada além disso. Breno, só isso, é somente isso, mensagem e logística. O problema é, o que que é a mensagem de uma campanha eleitoral? O que que é a logística da campanha eleitoral? A mensagem da campanha eleitoral, e é óbvio, eu esqueci um ponto anterior aqui, que é, toda campanha eleitoral, ela é uma empresa. Gravem isso na mente de vocês, tá bom? A campanha eleitoral, ela é uma empresa. Antes de eu desdobrar, eu peço perdão por essa falta de sequência que eu errei aqui no meu roteirinho, eu comecei a falar de uma coisa. A campanha eleitoral, ela é uma empresa. Ela, acima de tudo, ela é uma empresa. Por que que eu estou falando que ela é uma empresa? Porque, de fato, ela é. Quando a sua candidatura, né, com a graça de Deus e com todo o seu esforço, ela for homologada lá em agosto do ano que vem, né, por meio da convenção, quando realizarem as convenções partidárias, e a sua candidatura for homologada, ela vai receber uma coisinha que se chama CNPJ. Esse CNPJ, depois você vai ter que ir no banco e abrir três contas correntes. A gente vai especificar isso lá na frente, mas é para que vocês tenham noção disso. Para que vocês não entrem aqui, não caiam aqui pensando a seguinte coisa: ah, eu vou fazer a candidatura, eu vou estar sozinho. Não tem como você fazer isso sozinho. A não ser que algum dia você pensou que era possível você ir na Receita Federal, ou melhor, você ir na junta comercial, abrir um CNPJ e você ser o contador, você ser o prestador de contas, você ser a pessoa que vai executar. Não vai dar certo. Qualquer pessoa que faça isso, ela está fadada ao fracasso. Porque todos os dias, essa empresa que se chama campanha eleitoral, ou melhor, esse CNPJ de natureza jurídica campanha eleitoral, você tem que fazer prestação de contas para o TSE, você tem que colocar ali, e essa prestação de contas, ela envolve aquilo que é o dinheiro que você recebeu, e esse dinheiro que você recebeu tem as naturezas específicas que você pode receber, que pode ser de doação partidária, pode ser doação de terceiros, exceto CNPJ, você não pode receber. Ou seja, tem uma série de especificações.
Eu estou falando isso aqui para deixar bem claro na mente de vocês que campanha eleitoral é uma empresa. E você vai precisar de pelo menos um grupo de pessoas para que estejam cuidando desse tipo de coisa. Cuidando da parte burocrática. E quem aqui já lidou com empresa, eu não sei a idade de todos vocês, mas quem aqui algum dia já lidou com empresa, sabe que só a parte burocrática da empresa, né, o Brasil, inclusive, eu agora não me recordo quanto, mas o volume de pessoas dentro de uma empresa para cuidar da carga burocrática é muito grande. E não pense vocês que a campanha eleitoral será diferente, porque não será. Você tem que ter a pessoa que vai cuidar da folha de pagamento, porque tem uma folha de pagamento, não precisa ser carteira assinada, mas tem uma folha de pagamento. Essa folha de pagamento, ela se refere àquilo que são fornecedores, refere-se àquilo que são voluntários, não, pessoas que estão trabalhando na sua campanha eleitoral. Tem que ter recibo, tem que ter assinatura, tem que tirar foto disso, tem que colocar no site. Tem uma série de requisitos. Estou falando isso aqui realmente para dar um choque em vocês de que campanha eleitoral é uma empresa. Ela é uma empresa que vai funcionar durante 45 dias. E se você chegar lá achando que você vai organizar essa empresa durante esses 45 dias, você vai terminar os 45 dias e você não vai ter conseguido organizar ela, e ainda vai ficar com pendências no TSE, que podem, inclusive, fazer com que você perca os seus direitos eleitorais. Eu espero que não seja isso que os senhores e as senhoras desejem para si, tá bom? Então, feito esse susto inicial, porque é para assustar realmente, para que vocês tomem essa consciência de que a coisa não é simples, a gente volta para aquilo que é o processo da mensagem e da logística. A mensagem da campanha eleitoral é aquilo que você vai comunicar para o seu eleitor. Esta mensagem que você vai comunicar para o seu eleitor, ela tem que estar adequada àquilo que são os anseios e necessidades do eleitor. Os anseios e as necessidades do eleitor, elas são de duas naturezas. Uma natureza é do tipo ideológico, a outra natureza é do tipo real. As do tipo ideológicas ou as do tipo antropológicas, que diz respeito àquilo que é a fé, né? A fé, eu não estou falando de fé em Jesus Cristo, não estou falando de fé em Buda, não, eu estou falando daquilo que a pessoa acredita, em termos antropológicos. É aquilo que é o anseio dela enquanto realização de pessoa. Ou seja, existem as pessoas, e hoje o Brasil está naquilo que se chama de uma dicotomia, ou se chama de polarização, mas não é polarização, é um processo de cismogênese, onde você tem de um lado aquilo que são as pessoas de um grupo ideológico, que se chama de democrata, humanista. Estou dizendo aquilo que eles acreditam que são. Não me interessa aqui se realmente é ou se não é, tá bom? Porque aquilo que é a crença do indivíduo, você não discute para você formular essa mensagem que você precisa comunicar para essas pessoas. Se o indivíduo acredita que ele é uma borboleta, ele vai ser uma borboleta e você vai se comunicar com ele como sendo uma borboleta. Entendeu? Se o indivíduo acredita, por exemplo, como eu vi um story aqui recentemente, de uma mulher que não queria matar o piolho na cabeça da filha dela porque ela disse que os piolhos são seres vivos e que ela não pode matar os seres vivos, você não vai discutir a crença do indivíduo. Se é este o indivíduo com quem você está se comunicando. Entendeu? Estou falando desse tipo de crença. A crença que é aquilo que se chama de cosmovisão do indivíduo. Como que ele formula os seus valores, como que ele formula aquilo que são os pesos na sociedade, a sua matriz de valores na sociedade, e dentro dessa matriz, e que de fato é uma matriz, eu não vou explicar isso aqui, porque isso aqui está dentro de Kurt Lewin, está dentro de... Agora eu esqueci o outro psicólogo que fala sobre isso, que é a teoria do campo, né, psicológica, onde você justamente vê um campo, e dentro desse campo você tem os pesos relativos a cada uma das forças que estão ali na mente do indivíduo. Quando você, então, traça uma curva de desvio padrão desses indivíduos, você sabe, olha, estes indivíduos pertencem a essa classificação de campo, onde você pode enquadrar eles como acreditando ser democratas, ou então libertários, pessoas que defendem a liberdade, etc, etc, ou conservadores. Que no Brasil, especificamente, isso, quando se olha a natureza das coisas, é completamente invertido, né? Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas aquilo que os indivíduos no Brasil hoje dizem que são, eles simplesmente falam por uma sensação de emoção com relação àquela palavra, sente, que é uma sensação de emoção que aquela palavra aglutina eles em torno a elas. Mas se você for olhar realmente o que se é, em termos tanto etimológicos como científicos daquilo que é aquela palavra, a expressão do conservadorismo,
a expressão daquilo que é o socialismo, a expressão daquilo que é o comunismo, a expressão daquilo que é o cristianismo, não existe nexo, estabelecimento de nexo causal entre aquilo que a coisa diz ser em termos científicos e aquilo como ela se manifesta na realidade, para que as pessoas se aglutinem em torno a isso. Então, essas bandeiras, essas pautas, na qual nós estamos conversando aqui, que é como as pessoas elas acreditam ser, elas servem muito mais como uma forma aglutinadora de pessoas do que efetivamente como uma manifestação daquilo, ou seja, do socialismo, cristianismo, etc., daquelas bandeiras, na realidade concreta. Mas serve, como eu falei, para você erguer essa bandeira, erguer este símbolo, erguer essa indumentária, como uma forma de você aglutinar as pessoas, como identificação social. Então, elas se identificam como socialistas, como cristãs, como o que elas quiserem ser, como conservadores, porque isso dá a elas uma sensação de pertencimento de grupo. A mensagem, então, que você vai desenvolver, ela está diretamente relacionada a isso. Ela tem um peso muito maior do que com aquilo que são as crenças de pertencimento de grupo desses indivíduos e os valores de grupo desse indivíduo, do que, do que aquilo que são as necessidades reais do indivíduo. E as últimas eleições têm se mostrado isso, que tem se aprofundado cada vez mais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quais são as necessidades reais? As necessidades reais é o médico. A necessidade real é o asfaltamento, é o saneamento básico, é a comida, etc, etc, etc. Aquilo que de fato é uma necessidade que o indivíduo tem para a sua existência ou para a sua qualidade de vida, né? É a economia, etc. E até em termos econômicos, quando se fala de economia, já não se fala mais daquilo que é o aspecto real, mas sim o aspecto ideológico da economia. Outro ponto para se falar depois. Dessa forma, então, quando o seu discurso fala ao indivíduo, essa mensagem chega ao indivíduo, vale muito mais aquilo que ele imagina ser do que aquilo que ele realmente precisa para a sua qualidade de vida. Não importa mais o buraco na rua. O que importa é se aquele candidato ele é um mensageiro de Deus ou não. E quando eu falo mensageiro de Deus, eu não estou falando apenas em sentido, é um sentido figurado, e aqui eu não estou me referindo apenas a de um lado. Então, por exemplo, pessoas vão acreditar que Lula é um mensageiro de Deus, assim como as pessoas acreditam que Bolsonaro é um enviado de Deus, e vice-versa. Ou seja, quem acredita que Lula é um mensageiro de Deus vai olhar para Bolsonaro como um emissário do demônio, e o contrário também é verdade. Isso é um processo de cismogênese, que depois a gente pode explicar como é que isso funciona. Eu quero dizer com isso que isso também se desdobra na realidade dos municípios. O seu oponente, ele necessariamente será visto como aquilo que é um emissário do inferno, e o seu candidato será visto necessariamente como aquilo que é um emissário celeste. Ele é aquela encarnação que é capaz de trazer o bem sobre a terra, ou melhor, ele é a representação do bem sobre a terra contra um mal. E se vocês olharem aquilo que foi o resultado das eleições de 2020, não venceu uma proposta de valor, venceu uma contraproposta de valor. O que eu quero dizer com isso? Os dois candidatos, tanto Lula quanto Bolsonaro, se posicionaram com o seguinte discurso: eu estou aqui para que ele não vença, porque a proposta dele é ruim. Tanto Lula quanto Bolsonaro disseram isso. Lula falou, Bolsonaro falava isso desde do meio do mandato dele em diante, falava assim: se eu perder, se eu não me eleger, o PT volta. Qual é a proposta de governo? Nenhuma. Entende? Ou seja, eu sou a representação, a salvação contra o mal. Por causa do mal, você tem que votar em mim, não porque eu tenho uma proposta. Isso é uma defesa de valor em crença. Isso é uma defesa de comunicação em termos de crença. Para que vocês percebam que a sociedade na qual vocês irão formular essa mensagem, você tem que observar nos pesos da cabeça dessas pessoas aquilo que de fato é um peso, aquilo que tem mais peso para essas pessoas. Se é, por exemplo, lá no município do interior do Espírito Santo, né, que o prefeito anterior, ele é comunista, né, eu estou dizendo isso em formulação de imagem mental, tá bom? Não estou dizendo que eu acredito nisso. O prefeito anterior é um comunista representante do Satanás e que vai destruir a pracinha da igreja porque ele odeia o cristianismo.
E para a senhorinha, lá na periferia dessa cidade do interior, ela vai olhar e falar assim: Meu Deus do céu, a gente não pode deixar que essa coisinha aconteça porque Nosso Senhor não quer isso, vai destruir a nossa igrejinha. E não tem um saneamento básico passando na rua dela, porque o esgoto passa na porta da casa dela. Mas para ela é muito mais importante defender o candidato que vai impedir que o Satanás vença. É preciso pensar sobre isso, para você saber se a sua comunicação vai falar sobre saneamento básico ou se a sua comunicação vai falar com essa comunidade em termos da defesa de valores muito maiores para essas pessoas, ainda que não sejam pautas reais. Isso é mensagem. Isso é estratégia da mensagem, daquilo que você vai se comunicar. Quem são as pessoas que você vai se comunicar? Quais são os pontos sensíveis dessas pessoas? Agora, se você não sabe quem são essas pessoas, você não vai conseguir formular aquilo que é a imagem. É por isso que o mais importante que você para você poder ajustar a sua comunicação, além de você ter as suas próprias pautas, é você encontrar as pessoas que são aliadas às suas pautas ou adequar as suas pautas àquilo que são as pessoas. O bom político faz isso, tá? Porque o bom político, como inclusive diz aquilo que é o nosso sistema representativo, ele vai conversar com o povo e a partir deste diálogo que ele tem com o povo, ele formula as suas pautas. E dane-se a minha opinião, porque eu tenho que representar o povo. Se eu sou um representante do povo, não importa qual é a minha opinião. O que importa é que eu estou aqui escavunchando no processo de mineração dessas opiniões por meio de reuniões, por meio de conversas com a população, para saber o que eles querem. Agora, não dá para virar para um indivíduo, se sentar numa rodinha de conversa com 10, 15 pessoas, e falar assim, o que que vocês querem? É óbvio que eles vão dizer que é educação, saúde, não sei o que lá, não, mas o que eles realmente querem? Né? Se virar para eles e falar assim, olha, o prefeito anterior vai destruir a igreja, o prefeito atual vai salvar a igreja. Entre igreja, né, os valores materiais, valores espirituais e o esgoto, você prefere o quê? Só que não tem como você perguntar para ele desse jeito, você tem que perceber isso no diálogo. Até quando você formula uma pesquisa, se é para aqueles que vão formular uma pesquisa, isso se torna muito sensível, é muito mais fácil, às vezes, você formular isso por meio de grupo focal. A gente vai falar também sobre os processos de captação de dados. Cidades menores, eu não perguntei aqui para vocês o tamanho das cidades, embora Campinas seja uma cidade grande e uma cidade que exige, inclusive, pesquisa de campo, pesquisas, né, para serem desenvolvidas essa mensagem. Mas nas cidades menores você vai fazer isso por meio do contato direto, tá? Por meio do contato direto é onde você vai fazer a classificação dos seus contatos. Eu vou, inclusive, passar uma planilha para vocês que vai fazer essa classificação, ou seja, como que vocês irão classificar todos os contatos de vocês. Falado, então, daquilo que é a mensagem, como é que você vai fazer isso? Ou seja, a primeira forma é você coletando o maior dados possíveis do seu eleitorado. Seja isso por meio de rede social, seja isso por meio de rodas de conversa, seja isso por meio do seu próprio contato com aquilo que são seus eleitores, não importa. Você tem que reunir o maior número de informações possíveis do seu eleitorado. E essa própria reunião dos números de reunião de dados do seu eleitorado também faz com que haja uma ampliação da sua base. Muito bem. Vou falar agora do outro ponto, que é a logística. E a partir da logística, a gente vai retroagir para aquilo que é as três fases da campanha eleitoral, sem falar da estrutura geral da campanha, porque, por enquanto, o que vocês precisam ter é de pelo menos 10 pessoas para que vocês atuem da campanha eleitoral. Alguns aqui, pelo que já me falaram, não vão ser candidatos, mas vão atuar em campanhas eleitorais. Então, para que vocês já saibam como que se atua dentro de uma campanha eleitoral, a depender do tamanho da cidade. Se for prefeito, você tem que ter aí, pelo menos uma equipe de 100 pessoas, dependendo do tamanho da cidade, óbvio, porque você tem os setores, tem os setores daquilo que são o tamanho do município. Municípios menores, como o do André, por exemplo, para uma campanha a vereador, eu falaria que pelo menos 10 pessoas. Mas isso muda de acordo com aquilo que é o dimensionamento da campanha, por isso que nós estamos falando de campanhas eleitorais baseadas em gestão de projetos. Muito bem, logística. A logística é a capacidade que a sua equipe, ou melhor, que a sua campanha, e quando eu falo campanha, só para definir isso, falei campanha empresa, mas quando eu falo campanha, eu estou falando de todo o processo eleitoral.
incluindo a pré-campanha, tá bom? Para fora, a gente fala de pré-campanha e campanha porque tem questões jurídicas, né, do TSE, da Justiça Eleitoral, que fala que campanha é uma coisa e pré-campanha é outra, muito embora em termos jurídicos, né, pré-campanha é tudo aquilo que está fora dos 45 dias de campanha. Acabou. E onde você não pode, de forma ostensiva, pedir votos. Você pode se anunciar como pré-candidato. Eu recomendo que, inclusive, tome cuidado com relação a isso, porque isso varia de TSE para TSE, de cartório eleitoral para cartório eleitoral. Alguns adotam mais rigor ou não. A logística é a capacidade que a sua campanha, a sua estrutura de campanha tem de entregar a sua mensagem para o eleitor. Ela é, inclusive, a responsável, né, quando vocês já devem ter visto, são vídeos clássicos, tem os vídeos dos atrasados do Enem e tem os vídeos também dos despeitados das eleições, né, que toda eleição vai ter os videozinhos na internet do candidato que está lá depois que passou a eleição e não foi eleito, xingando o eleitorado, chamando o eleitorado de burro, que eles merecem mesmo é se lascar, etc, etc. Quem aqui nunca viu um videozinho desse? E essa pessoa, nada mais, nada menos, espero que os senhores nunca façam isso, ele está ali mostrando a ignorância completa, total e geral e irrestrita da sua própria pessoa com relação àquilo que é o processo eleitoral. Por quê? Porque um eleitor jamais votará em um candidato que ele não conhece esse candidato, por uma questão óbvia. Como é que eu vou votar em uma pessoa que eu nunca nem ouvi falar? Então, o requisito necessário para que um eleitor vote em alguém é que ele te conheça, pelo menos te conheça. Esse é o primeiro requisito, ou seja, não é somente a mensagem. A mensagem que nós falamos aqui, passamos aqui pelo menos uns 15 minutos falando sobre isso, né, sobre estrutura de mensagem, valores e crenças. A sua mensagem vai lá, você contrata um marqueteiro foda, genial, e você monta a mensagem perfeita. Monta aí, como inclusive todo mundo fala assim, as redes sociais serviram para democratizar a eleição, porque agora todo mundo pode se comunicar com o eleitor. As redes sociais fizeram com que todo candidato tivesse a obrigação de montar um estúdio de TV para sua candidatura. Então, democratização de campanha eleitoral por rede social. É óbvio que tem as pessoas que, por seu próprio carisma, por sua própria forma de atuação, vai fazendo a coisa na doida, digamos assim, no improviso e filma do lado de fora, e ela mesma filma, e ela ganha um número de seguidores, ela ganha uma certa repercussão, ela pode ser eleita? Pode, mas isso é exceção. Fato é que as redes sociais fizeram com que o candidato a vereador de uma cidadezinha de 6 mil habitantes tenha que ter a mesma estrutura de campanha que o prefeito de uma cidade que tem que ter rádio e TV. Por quê? Porque agora ele tem um canal de televisão que se chama YouTube. Ele tem um canal de produção de vídeos curtos que são os Reels, que é o TikTok, etc. E ele tem que marcar presença nessas redes sociais. Então, como é que as pessoas vêm para mim dizer que por meio das redes sociais ficou mais fácil? Ficou muito mais complicado, muito mais complexo. Eu tenho que ter um câmera, eu tenho que ter um editor de vídeo, eu tenho que ter uma estrutura de vídeo e TV, de audiovisual, para candidato a vereador. E quem é que vai me dizer que isso é barato? Quem é que tem condições de sustentar isso durante aí 200 dias de campanha? De campanha não, 200 dias de trabalho, né? Porque são 45 dias de campanha. Só que se você não começou isso pelo menos 200 dias antes, é complicado, né? Por isso que a gente está trabalhando isso aqui. Ok. Então a logística é justamente essa a capacidade que pegar essa mensagem que você tem e entregar na mão do candidato. Desde um panfleteiro que vai panfletar o seu nome na rua, ou por meio de um jornalzinho de rua, por exemplo, já que você não pode, né, durante a pré-campanha, você não pode fazer aquilo, você não pode ostensivamente divulgar o seu nome, mas você pode, por exemplo, criar um jornalzinho. Então tem que ter dinheiro. Esse jornalzinho, ele também pode ser em meio virtual, pode ser em meio virtual, né? Desde que a distribuição você consiga fazer de forma direcionada por meio de impulsionamento. Não tem problema, você também pode fazer impulsionamento da sua comunicação em rede social na pré-campanha? Pode. Desde que, quando você for fazer, porque, inclusive é recomendável que se faça. Por quê? Porque o impulsionamento que você faz em rede social, depois o volume de impulsionamento que você faz em rede social durante a campanha, vai ser comparado com aquilo que era a média dos seus impulsionamentos na pré-campanha. E ele não pode ser, né, o TSE, a resolução do TSE, não é resolução, não, isso é a legislação.
Agora eu esqueci o nome que eles utilizam, mas é um nome muito engraçado porque, assim, engraçado em termos técnicos, porque ele quer dizer tudo e não quer dizer nada ao mesmo tempo. Ele fala que não pode haver, tem que ter parcimônia, um negócio assim, não pode haver exagero. Mas o que é isso? O que isso quer dizer? Ninguém sabe. Fato é que aquilo que tem anterior, né, não pode ser, digamos assim, diferente, muito diferente daquilo que você vai investir durante o período da sua campanha eleitoral. Então, faça investimento, sim, durante o período da pré-campanha, para que justamente você também possa aumentar volume durante a sua campanha. A logística, então, é toda a estrutura da sua campanha eleitoral que será feita para poder dar vazão a essa mensagem aqui. A mensagem que você construiu em termos de gravação, em termos daquilo que é toda a edição, né? Estratégia, análise SWOT, construção da mensagem, quais são os pontos que você tem que falar, quais são as suas pautas, quais são os tudo, quais são os pontos, tudinho. Aí você faz aqui depois que você definiu aqui que é a mensagem, como será a mensagem, vem as peças publicitárias e os canais de comunicação, peças publicitárias, canais de comunicação, segundo aquilo que é o público-alvo que foi definido pela estratégia. Nós vamos falar sobre isso também. Isso aqui é um en passant. Vamos falar de forma geral aqui. Feito isso, então, eu queria que vocês se colocassem. Eu pretendo falar mais 20 minutos. Eu queria saber se para vocês isso é o suficiente. Se vocês têm essa disposição, se está tudo bem em termos de tempo. Falem para mim no chat. Enquanto isso, eu continuo a minha explicação. Então, ou seja, depois que ficou pronto essa parte, né? Ou seja, estratégia da mensagem, peças publicitárias e os canais que elas serão divulgadas. Esses canais, é óbvio, segundo aquilo que a própria estratégia definiu. Eu vou mostrar para vocês como é que tem uma tabelinha que você faz isso. Onde, por exemplo, quando você levantou os dados, quando a inteligência levantou os dados, você vai dizer assim, olha, 30% do meu eleitorado, né, supondo que você, imagina aqui, 30% do meu eleitorado usa tal meio de comunicação. Porque quando eu conversei com eles, ou na pesquisa, ou quando eu conversei com eles no próprio, por exemplo, o André lá na cidade interior dele, apesar de que é interior, mas não é tão interior, porque... É quantos mil habitantes da sua cidade, André? Escreve para mim no chat, por favor. Né? Você pega assim, essas pessoas se comunicam mais pelo Jornal da Cidade. Agora, por exemplo, lá, 31 mil. A cidade do meu tio, que eu vou fazer a campanha dele também, tem 7 mil habitantes. E lá, por exemplo, uma das questões é que o jornalzinho da cidade ele existe em função da compra da prefeitura, porque é a prefeitura que compra o jornal e distribui o negócio. Então, vocês já imaginam que esse jornal não vai ter uma notícia contra a prefeitura, né? E aí, como é que você pode contra-atacar isso? Você cria o seu jornal, desde que você tenha capital para bancar isso, né? Você vai, inclusive, se arregimentar em torno a isso. Logística, então, é tudo isso. É a capacidade para que vocês não cheguem lá no final da campanha de vocês falando, xingando o eleitorado, para você se perguntar assim: a minha mensagem, ela conseguiu ser entregue? Eu consegui entregar a minha mensagem para o número de eleitores que era necessário entregar? Porque se eu não entreguei, eu estou xingando gente que nem que está sendo xingado sem saber por que está sendo xingado. Inclusive, aí chega nele, né, a mensagem do vídeo. Durante toda a campanha eleitoral, não chegou um vídeo seu. O único vídeo que vai chegar é você xingando ele. Xingando o povo da cidade tal, falando, esse povo é burro, porque não só merece passar fome mesmo, merece estar na miséria. Não, não merece. O eleitor, escute, isso é uma regra, sim, que tinha que estar gravado em pedra em termos eleitorais. O eleitor sempre, sempre, sempre irá votar no melhor candidato com o qual ele entrou em contato. E esse melhor candidato é o melhor candidato em termos da comunicação. O candidato que melhor conseguiu se comunicar com aquele eleitor. Então, se ele escolheu este candidato, o candidato A, e não o candidato B, é porque a comunicação desse candidato, primeiro, conseguiu chegar nele e, segundo, conseguiu chegar de forma mais eficiente do que a do candidato B. Então, a culpa sempre é do candidato, ou melhor, da campanha do candidato. Se o candidato não conseguiu fazer isso, ou seja, fazer uma boa mensagem e fazer com que essa mensagem chegue no público, nos públicos que ele tem que se comunicar e de forma adequada a cada um deles, você pode construir, às vezes, três tipos de mensagens para se comunicar com os três principais públicos da sua cidade, do seu município, do seu estado ou do país, dependendo do tipo da campanha. Aqui nós estamos falando de campanhas municipais.
é sempre dessa pessoa. É sempre da campanha eleitoral. É um problema da campanha eleitoral. Não é um problema do eleitor. O eleitor não é burro. O eleitor não é burro, porque o voto não é uma questão de inteligência, o voto é uma questão de emoção. Qualquer decisão eleitoral é uma decisão emocional. E eu posso provar isso para vocês. Tá certo? Até nós que estamos aqui mexemos com questões eleitorais, até eu que estou falando com vocês, quando eu vou decidir um voto, nós decidimos isso com base em uma coisinha que se chama expectativa de futuro. E se há uma expectativa de futuro, isso não pode ser científico, isso não pode ser mensurável, porque é aquilo que pode vir a ser é com base naquilo que você espera, com base naquilo que é a sua esperança. É óbvio que você pode justificar isso com dezenas de teorias econômicas, desenvolvimento, etc, etc, etc. Pode justificar. Mas ainda assim, você está decidindo isso com base naquilo que é a esperança. E com base naquilo que é a esperança e com base naquilo que é o medo. E você vai depositar o voto no candidato na qual a sua esperança está depositada contra o candidato que representa os seus medos. Sempre. Porque você resume todas as emoções dessa forma. Tudo aquilo que eu já estudei. Eu já estudei muita coisa. Lavareda, João Santa, o Santa Rita, o João Santana, Duda Mendonça. Já estudei muito o que eles escreveram, apesar de que eles escreveram mesmo pouco. Mas os teóricos e aquilo que foi o pensamento deles, quando você junta o processo de decisão do voto na cabeça do eleitor, é isso. É aquilo que ele tem medo e aquilo que ele tem esperança. Acabou. Você sabendo como manipular, e a expressão é essa mesmo, por mais que pareça ofensivo, é porque nós brasileiros a gente tem é muito cheio de dedos, né, para não dizer as coisas como elas de fato são, mas é manipulação, né? Daquilo que é a esperança, daquilo que é o medo. Se você conseguir pintar o seu opositor como sendo o portador do medo de tudo aquilo que o seu eleitorado tem medo, e você sendo o porta-voz da esperança de um mundo melhor, você será o eleito. Muito bem. Feito isso, então, essa introdução acerca daquilo que é campanha eleitoral, essa introdução de 1 hora e pouco de campanhas eleitorais, nós temos que você tem, então, a campanha eleitoral enquanto aquilo que é a burocracia dela. A campanha eleitoral é uma empresa. Coloque isso na cabeça de vocês. Por quê? Porque se você sabe que ela é uma empresa, a partir desse momento você vai começar a pensar quem pode ser meu coordenador de campanha. A partir desse momento você vai começar a pensar qual é a estrutura que você tem que ter. Eu preciso ter pelo menos umas 5 pessoas aqui comigo para poder gerenciar tudo isso, para poder receber, fazer pagamento de gasolina, fazer aluguel de carro, se for preciso, para fazer essa prestação de contas. Só do aspecto burocrático da campanha eleitoral eu preciso de pelo menos 2 pessoas, supondo. Para campanhas pequenas você vai precisar de pelo menos uma, né? Mas para campanhas grandes, pelo menos de 2 a 3 pessoas para fazer esse coleta. Eu participei de uma campanha, participei não, eu tive contato com uma campanha eleitoral ao governo do Distrito Federal aqui, que eu fiz proposta, inclusive perdeu a campanha, e depois, na verdade, a descoberta que eu fiz, não porque me contaram, mas pela minha própria análise, é que o candidato na qual eu estava conversando não queria ganhar a eleição. A candidatura dele existia em função da candidatura do filho. E isso ficou muito claro quando eu assisti o debate eleitoral, né? Porque era basicamente o debate eleitoral todinho aqui da disputa do Distrito Federal foi uma conversa de comadres, né? Que quase um perguntava assim: me fale como que foi o seu bom governo, me fale suas boas qualidades, né? Ah, você é muito bom nisso. Foi uma coisa maravilhosa. Só um que se contrapôs ao atual governo, né? Falando rispidamente, que foi inclusive o candidato do PT e que inclusive era o sonho, né, do atual governador se ele fosse para o segundo turno. Depois eu explico isso. Eu tenho uma aula que eu explico isso, inclusive. Eu faço uma análise da eleição do Distrito Federal. Então, a eleição, né, quando eu cheguei lá, desculpa, não terminei. Então, quando eu cheguei lá, tinha um andar, né, era o andar do prédio, só da estrutura de campanha eleitoral. O cara ficava ali na frente e lá para trás era escritório. O que que essas pessoas estavam fazendo ali? Brincando? Não. Prestação de contas, pagamento, uma série de coisas. Então, para que vocês tenham noção daquilo que é o volume de trabalho burocrático que tem uma campanha eleitoral. Primeiro ponto, então, campanha eleitoral é uma empresa. Segundo ponto, então, campanha eleitoral é mensagem. Segundo ponto, então, dessa mensagem aqui,
se inclui o próprio candidato. O candidato, ele faz parte da mensagem. Ele é o produto, o porta-voz, a encarnação dessa mensagem, tá? Então, o candidato está aqui, dentro da mensagem. E o outro lado da campanha eleitoral é a logística. Dito tudo isso, e eu acredito que isso encerra todos os aspectos da campanha eleitoral, que é óbvio, se desdobrarão em muitas outras partes nos próximos encontros, vamos àquilo que é os nossos deveres, ou melhor, ao cronograma em termos de etapas que vai se passar. Quando você olha a campanha eleitoral toda em termos de tempo, eu espero que os senhores e senhoras estejam tomando nota do que eu estou falando. Depois eu vou fazer um resumo disso aqui que é transpassar e passo para vocês também, mas tomem nota, porque é por meio da nota que vocês fixam na mente de vocês, que é muito mais importante fixar na mente do que no HD de um computador, do que numa folha de papel ou num PDF que vocês receberão a posterior. Por que eu estou falando isso? Eu vou abrir aqui um parênteses antes de eu falar dessas etapas da campanha eleitoral. Porque uma campanha eleitoral, assim, a comparação que eu faço, né, porque eu sou católico, é aquela comparação que me é mais afeita a ser feita, segundo aquilo que é a minha experiência. É como se fosse uma missa. Qualquer pessoa já foi em uma missa, né? Ainda que você não seja católico, né? Você entra lá, você vê que cada um faz uma coisa sem que ninguém peça para que aquela pessoa faça aquilo. Mesmo porque a próprio cerimonial da missa, ou qualquer cerimonial, exige essa formalidade. Não dá para o padre ficar lá do altar falando, ô fulano, vai lá ler a leitura agora. Ô fulana, toca o sino aí, enquanto aqui eu estou fazendo a consagração. Ô Beltrano, não dá. Não dá. Ou seja, você tem que saber o passo a passo, assim também a outra comparação que eu faço, e essa é menos religiosa, então tem menos preconceitos ao receber esse tipo de informação, é de um teatro. Não dá para ir em um teatro, no meio depois que abriu as cortinas, o diretor ficar falando para todo mundo o que cada um tem que fazer. Fecha a cortina, vai a cortina, desce o cenário, sobe o cenário, desce a lua, desce não sei o que lá, a ator tal entra, a ator tal sai, a fala é tal, a respiração é essa. Não dá, a luz não dá. É por isso que você tem que saber de cor na sua cabeça, não decorado, mas quais são as etapas dessa peça de teatro que vai se desenrolar, dessa cerimônia que vai se desenrolar. E onde você se localiza em cada uma dessas etapas. Se você é o diretor, se você é o ator principal, se você é a pessoa que vai abrir e fechar as cortinas, você tem que ter noção de como que isso funciona. E aqui é que entra o aspecto daquilo, de como que essas peças funcionam ao longo do tempo. Eu não vou adentrar em profundidade hoje, mesmo porque não quero me delongar aqui, naquilo que são as peças das peças do teatro, ou seja, as peças do tabuleiro desse xadrez. Falo isso semana que vem, se assim for conveniente, tendo em vista aquilo que a gente vai falar de dever de casa hoje. Mas vamos falar aqui agora das etapas dessa campanha eleitoral. Nós temos então a primeira etapa que é pré-campanha, né? Melhor, as duas macroetapas é pré-campanha e campanha. A campanha dura aproximadamente 45 dias e ela tem início a partir do momento, né, se eu não estiver enganado, é 15 dias ou é 5 dias depois do prazo final para a homologação das convenções, né? Ou seja, mais ou menos ali dia agosto, a última coisa acho que é 5 de agosto, mas até meados de agosto é quando tem o prazo final para se encerrarem as convenções. Os partidos pegam as atas das convenções e faz a homologação delas no TSE, que é basicamente tudo isso hoje é feito online, né? O diretor, o presidente da municipal vai carregar isso, e você então é candidato. Então ali você começa a sua campanha eleitoral. Mas neste momento, sou candidato, começou a campanha eleitoral, não tem que restar dúvidas de tudo que vai ser feito. Porque quando você fala assim, começou a campanha eleitoral, abriram-se as cortinas do teatro, ou melhor, abriram-se as portas do teatro para as pessoas entrarem. Não dá, você não vai mais perguntar qual é a minha fala. Você não vai mais perguntar qual é a minha marcação no palco. As pessoas estão entrando, as pessoas estão olhando, apesar de que elas já estão olhando faz algum tempo, né? Não tem problema. Então, este é o período da campanha eleitoral. Você já sabe tudo que tem que ser feito. Você já sabe, inclusive, quem já venceu a eleição. Porque quem já venceu já trabalhou tudo. Se isso aqui fosse um concurso público ou um vestibular, o vestibular é este período. Quando você se senta na cadeira do concurso público ou do vestibular, você sabe se você passou, se você não passou, porque você fez
Porque você se pergunta ali, eu fiz tudo o que era necessário para se fazer, ou eu fiz corpo mole e quis correr agora, para ver se nos últimos 100 metros eu conseguia passar quem já está correndo na minha frente há muito tempo. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, neste domingo, nessa tarde de domingo. Então, campanha eleitoral, pré-campanha. Quando que se vence uma campanha eleitoral? Na pré-campanha. É o que você faz na pré-campanha que determina se você vai ganhar a campanha eleitoral. Não o que você faz na campanha eleitoral. É muito papo de coach, né? Mas é desse jeito mesmo. Aquele papo de coach, papo de gente de bodybuilding, né? Não é o palco que vai te dar a vitória. O que dá a vitória para a pessoa que é bodybuilding é o que você fez na academia. E a academia é pré-campanha. Muito bem. Quais são as etapas que você tem durante a pré-campanha? Antes de chegar à campanha em si. Depois a gente fala das etapas da campanha eleitoral. Eu já especifiquei para vocês muito bem, já defini o que é a campanha eleitoral. Para que vocês tenham foco, a gente precisa trabalhar. A pré-campanha, então, ela tem uma fase que vai de agora até abril. Por que abril? Abril, início de abril do ano que vem, é quando vocês deverão definir qual é o partido de vocês. Ali está realmente definido, apesar de que aqui já tem um dirigente partidário, né, que vai provavelmente fazer campanha para que a pessoa fique no partido dela. Mas se você é candidato, você tem que analisar. Até aqui eu tenho que definir, e é onde, inclusive, se define muita coisa. Você percebe justamente que o primeiro chacoalha de uma eleição para definir as peças é justamente esse. Coisa que, inclusive, na eleição anterior, eu não sei como é que vai ser nessa, eu espero que essa seja melhor, apesar de que nessa eleição, salvo engano, não tem a questão das federações, não tem. As federações é apenas nas eleições gerais. Mas a definição das federações na eleição anterior acabou com muita candidatura, e candidatura viável, inclusive. Por exemplo, a Paula Belmonte, aqui em Brasília, era uma candidata viável ao governo do Distrito Federal, e que a candidatura dela foi morta, tanto por causa da federação, quanto também por causa de uma estratégia que o governador fez para inviabilizar a campanha dela. Isso é outra coisa que vocês também têm que aprender. A eleição não se vence nas urnas apenas. As urnas é o último recurso para a disputa do poder. Se você puder destruir as candidaturas dos seus oponentes durante esse período, e quando eu falo destruir, eu não estou falando aqui de formas ilegais, embora também tenham as pessoas que se utilizarão dos meios ilegais. Mas, por exemplo, o que aconteceu com a Paula Belmonte? Vamos pegar o exemplo dela para que vocês entendam isso. A Paula Belmonte estava afiliada ao Cidadania. Cidadania, que federou com o PSDB, isso mesmo. Então, o que acontece? Ela era presidente, ela fez o jogo certo. Ela falou, eu vou pegar um partido e vou ficar com a diretoria dele, diretoria distrital na mão, distrital porque é o Distrito Federal, não distrital de voto distrital, que é outra coisa. Vou ficar com a diretoria dele na mão, porque eu garanto a minha candidatura onde eu quiser. O que aconteceu? Ela passou abril, que era o limite de troca partidária, e o TSE tinha definido que as federações podiam ser feitas até maio, se eu não estiver enganado, de 2022. Quando chegou em maio de 2022, o PSDB se federou com o Cidadania. E essa federação, é Cidadania e Solidariedade, agora não estou confundindo, mas eu acho que é Cidadania. Essa federação fez com que as cadeiras da federação fossem, das diretorias, das presidências das federações estaduais e distrital, fossem assumidas pelos cargos do PSDB. Porque o PSDB era um partido maior é um partido maior que o Cidadania. Então, foi esse o estatuto, né? Uma federação, ela tem um estatuto, que é praticamente um outro partido. O que aconteceu? Apesar dela ser diretora, né, diretora-presidente da distrital, né, quem ficou com a presidência da federação foi um opositor dela, em termos, um adversário político dela, que era gente, eu esqueci o nome do cara, eu sempre confundo com o Ibanez. Ibanez é o nosso governo, Isalci, eu sempre confundo o nome dos dois. O Isalci. E o Isalci pegou a presidência daquilo que é a federação. E o Isalci queria ser candidato ao governo do Distrito Federal. Fato, e aí, ou seja, ele como presidente da federação tinha poder para definir não apenas quem seria candidato ao governo, como todas as outras candidaturas, coisa que nós vamos abordar mais para frente, que é a definição do partido. Vou falar um pouquinho aqui, depois a gente fala um pouco mais. Matou a candidatura dela.
Isso para o atual governador que concorria à reeleição é simplesmente genial. Por quê? Porque, em termos de aspecto da formulação da candidatura dela, ela tinha mais chances. Ela era uma das pessoas que tinha, primeiro, grana pra caramba, porque o marido dela é Felipe Belmonte. E quem sabe, quem aqui no Brasil conhece Felipe Belmonte, sabe que ele está, em termos de recursos financeiros, tem tantos recursos quanto o próprio Ibanez. Ibanez é conhecido como o advogado dos precatórios, o cara é milionário, né? Tem grana pra caramba, né? Mas o Felipe Belmonte também. Tanto é que o Felipe Belmonte pegou o finado partido do Bolsonaro, que era o Aliança, para tentar terminar de dar uma solução para ele, mas aquilo ali já estava morto, né? A gente já sabia disso anteriormente. Ou seja, para que vocês apenas compreendam que a candidatura da Paula Belmonte, que era para ser uma candidatura ao governo do Distrito Federal, do governo saiu para o Senado, ela quis para o Senado, do Senado saiu para deputado federal, do deputado federal ela caiu para deputado distrital. E ainda assim, quase que não foi homologado e o exaucílio na última, e isso foi depois, inclusive, do prazo de homologação. Mas política é política, né? Esses prazos legais na política a gente está vendo aí que todo mundo, inclusive, me pergunta assim, Breno, o que que você acha de Bolsonaro ser preso? Eu falei assim, ó, não acho nada, porque nesse país não existe trânsito e julgado, nesse país não existe nada que em aspectos políticos, né, que seja que você encontre respaldo jurídico, né, naquilo que é a teoria jurídica. Estou aqui, inclusive, com um advogado que é meu amigo, que é o André Gobo, que concorda comigo em gênero, número e grau, né? Você pode estar preso hoje, amanhã inventa uma narrativa, qualquer que seja, e aí que eu não estou pegando lado nenhum, estou dizendo como é que a política funciona, e solta você e coloca você para concorrer, e você pode ganhar, você pode perder, tá bom? Então, a justiça, ela também faz parte do jogo político. E ela também tem a flexibilidade do jogo político quando ela está fazendo as questões políticas, no julgamento dessas questões. E aí ela caiu, então, para disputar deputado distrital. Está fazendo, inclusive, do aquilo que é o ponto de vista do trabalho dela, um excelente trabalho, que foi feito também uma CPI aqui no Distrito Federal, do 8 de janeiro. Você vê lá, os vídeos dela são realmente muito bons, né? Já eram bons. Enfim, apenas para ilustrar para vocês como que você mata uma candidatura usando aí as manobras políticas para inviabilizar, né? Como eu falei, a disputa eleitoral, o que você puder fazer para para arrastar essas candidaturas e chegar lá de modo que você escolheu os candidatos que querem estar com você, como o Ibanez fez. A eleição do Distrito Federal de 2022 foi simplesmente genial, porque o Ibanez selecionou literalmente os candidatos que ele queria com ele. De tal modo que o único candidato que de fato despontou no final do primeiro turno como uma possibilidade de ir para o segundo turno era exatamente o candidato que ele queria que fosse para o segundo turno, que era o Leandro Graz do PT. Por quê? Porque todas as pesquisas do Distrito Federal indicavam que a maioria do eleitorado do Distrito Federal era uma maioria bolsonarista. Não bolsonarista raiz, mas com tendências bolsonaristas. Ou melhor, com tendências anti-PT. E a única chance, se ele fosse para o segundo turno, com qualquer outro candidato que não fosse o candidato do PT, ele provavelmente perderia, porque a rejeição dele estava muito alta. Apenas para ilustrar como é que você vai torcendo, ou melhor, você vai manipulando as coisas para que você chegue na consolidação das eleições, das candidaturas, ou seja, no ápice do momento em que você faz as convenções, você registrando ali aqueles que querem ser o seu adversário. Tem que ter bala na agulha para fazer isso. Bala na agulha não é só dinheiro, é questão de você ter várias formas de manipular isso, mas é possível, e quanto mais possível, melhor. Ok. Dito isso, então, até abril você tem que estar filiado a um partido político, porque é o que diz a legislação eleitoral. Em abril, 2022 foi dia 2 de abril. Dia 2 de abril você tem que estar com o seu registro lá, filiadinho em um partido eleitoral, e será o partido que você vai disputar. Lembrando-se que nessa eleição não tem federação, mas em eleição que tem federação, espera-se, né, que a federação seja antes dessa filiação. Exemplo, inclusive, o próprio Paulo Belmonte, que eu tenho certeza que se a federação fosse feita antes, ela tinha saído de um partido e para o outro. No caso dela, ela tinha saído da diretoria de um partido e para a diretoria do outro, porque ela tem dinheiro suficiente para fazer isso, né, para poder influenciar, ela tem dinheiro e meios de influência para poder ter o partido na mão dela. Ok? Continuando.
2 de abril você definiu isso. O que que nós vamos fazer, então, de agora até o dia 2 de abril? De agora até o dia 2 de abril, você tem que levantar dados do seu eleitorado, podem anotar isso. Levantar dados do seu eleitorado, fazer com que você tenha autoridade sobre as pautas que esses mesmos dados falaram que você tem que ter. Não adianta de nada você estar falando você levantou os dados falando, os principais pautas do nosso eleitorado é A, B, C. E aí você vai construir a sua autoridade em cima de C, D e E. Você vai ser eleito no município que tem C, D e E, mas não no município que você está concorrendo. Então, construir a sua autoridade nessas pautas, como sendo uma pessoa que conhece o município, conhece o povo, conhece o eleitorado, você vai construir, então, a sua autoridade. Vai aumentar a sua base de contato, e essa base de contato, cada vez que você aumenta a sua base de contatos, você também aumenta o número de dados que você tem. Você vai testar discursos e você vai buscar por um partido, como nós já mencionamos aqui. Neste momento aqui agora, o eleitorado não está querendo discutir eleição, querendo discutir política. Então, é o momento justamente de você construir a sua autoridade, enquanto uma pessoa que vai falar sobre a realidade daquilo que é o seu município. Falando dessa autoridade, né, e construindo, inclusive, aquilo que é a sua autoridade, a sua reputação, você vai começar a olhar os partidos e o desenho partidário do seu município. Esse olhar para o desenho partidário do seu município, com base, inclusive, naquilo que foi as 2 eleições anteriores, tanto a eleição geral de 2022, quanto a eleição de 2018, 2020, desculpa. 2022, 2020. Se você pegar 2018 também é muito bom. Aqui eu não sei se está conosco, mas tem o BR Politic, né, que faz muito bem um levantamento de dados. Eu sempre faço propaganda, que é o aplicativo do Paulo, e a gente tem uma parceria de divulgar, porque eu acesso muitos dados deles, e para município é simplesmente genial. Você tem ali os dados, quem votou, em cada um dos seus bairros, dos seus municípios. Então eu recomendo, em especial porque o custo-benefício também é muito bom. Se eu não estiver enganado, a última conversa que eu tive com ele estava R$ 90 a assinatura por um ano, né, dividido em 12 vezes. Então você baixa o aplicativo, você pode acessar isso de diversas formas. Ok. Então ali você já começa a levantar os dados com relação àquilo que são os seus municípios. E você vai ver também quais são os partidos que tinha no seu município em 2020 e como é que ficaram os desenhos disso, ou seja, quem eram os presidentes desses partidos, quem foram os candidatos desses partidos, quem vem, quem não vem, porque tem muito disso. Se você vai disputar a eleição a vereador, você tem que olhar o desenho da Câmara, olhar o número de candidatos, o número de votos de cada um dos candidatos, geralmente em cidades pequenas, isso não chega a 200 candidatos, dá para você montar uma lista razoável. E essa montagem dessa lista, você vai ver ali quantos votos cada um teve, olhando aquilo que é o quociente eleitoral, que é a meta que você tem. Disputas de vereador, você vai procurar saber quem é que tem chances de sair daquela cadeira ali para uma outra disputa. Como é que é essa saída de cadeira? Essa saída de cadeira é, ou ele não será eleito, porque se você é candidato a vereador e você não está eleito, então você quer a cadeira de alguém. Você tem que ver ali quem é a pessoa que provavelmente pode sair. Não existe uma disputa direta quando você fala de eleições proporcionais, ou seja, você não está ali fazendo um confronto direto como é com o prefeito. E você não pode sair metralhando em toda a Câmara Legislativa. A candidatura proporcional vence de fato por aquilo que é as suas ideias para representar um determinado grupo de pessoas. É por isso que o cálculo que eu sempre faço é qual é a sua meta de votos e você calcula o número de pessoas a serem impactadas na sua campanha eleitoral em 3 vezes isso. E aí você realmente garante, né? Estou eleito. Eu consegui fazer com que a minha mensagem chegasse 3 vezes nos 3 momentos daquilo que é a comunicação de campanha eleitoral, a apresentação, desenvolvimento e consolidação, sendo que a consolidação na mente da pessoa é vou votar em fulano de tal. Eu escolhi fulano de tal. Né? A apresentação é quando você se apresenta enquanto pessoa, não somente enquanto candidato, mas enquanto pessoa. Quem é você? Quais são os seus valores? O que é que você pensa? Essa é a comunicação de apresentação. Desenvolvimento é aquilo que é você, enquanto pessoa, pensa acerca daquilo que são os problemas da sociedade, que afligem essa sociedade.
né, que estão vinculados àquilo que são os seus valores, que é a sua apresentação. E a consolidação é a comunicação quando você está ali já falando acerca da pessoa que escolheu, né, você enquanto candidato. Ou seja, no primeiro momento, a sua comunicação vai impactar 3 vezes o seu número de eleitor. No segundo momento, vai impactar 3 vezes o seu número de eleitor. E no terceiro momento, vai impactar 3 vezes o seu número de eleitor. Eu falo 3, 3, 3. Se você conseguir fazer isso, ainda que a sua mensagem seja uma mensagem tanto quanto fraca, tá certo? Mas lembre-se que a pessoa que tem uma mensagem perfeita e ela não conseguiu se comunicar com o número de pessoas que ela deveria se comunicar, não necessariamente ela será eleita. Muito pelo contrário. Ela tem menos chances de ser eleita do que aquela pessoa que tinha uma comunicação razoável. Não vou dizer ruim, porque ruim, quando é ruim, é ruim. Quando é ruim, é motivo de deboche, é motivo de chacota, falando daquela comunicação ruim. Aí eu falo assim, Breno, o que é uma comunicação ruim? Depende, porque, por exemplo, o candidato Amon, é Anon, eu sempre confundo, né, do estado de Manaus, estado do Amazonas, o tempo que ele tinha de campanha, de vídeo, né, da nominata dele, era muito curto. A única coisa que ele falou é beba água. Beba água. E isso simplesmente viralizou e o cara foi eleito. Né? Agora, como é que você vai simplesmente dizer assim, olha, no meio de um estudo, né, para candidato a deputado, para candidato a deputado, que é a eleição proporcional, você vai virar para beba água. Você vai dizer isso e você vai dizer que isso está certo. Cientificamente, desculpa dizer, isso foi um chute. Ele deu um chute muito bom e acertou. Tem pessoas que fazem isso e acertam, né? Então, é difícil dizer aquilo que são as comunicações ruins e que não vão surtir efeito nenhum. Mas eu sei dizer para você quais são as comunicações boas e que certamente surtirão efeito. Elas são estruturadas com base em estudos, com base em análises, com base naquilo que são os pontos sensíveis da sociedade e que surtirão efeito justamente por causa disso. Assim como os gatilhos mentais do marketing digital surtem efeito. Por quê? Porque está tocando em pontos sensíveis específicos daquela sociedade. Muito bem. Dito isso, então, esse processo, esse período que você vai pegar de agora até a, a, a definição do seu partido, a escolha do seu partido, você vai construir sua autoridade, você vai aumentar a sua base de contatos, você vai testar seus discursos, como é que esses discursos inclusive, são recebidos pela sua base de contatos, preferencialmente por pessoas que você possa testar isso, às vezes por WhatsApp, né? Porque o número de curtidas não necessariamente diz se aquele vídeo foi realmente bem recebido pelo seu público no seu município. Porque rede social para município pode enganar muito. Em especial porque o seu número de seguidores geralmente, no município é menor, é menor não. Você não tem uma proporção, uma amostra realmente representativa daquilo que é o seu município dentro das suas redes sociais. Então, você tem que ter uma boa gestão de redes sociais que vai dizer para você que, para aqueles candidatos, você vai depurar determinadas curtidas, depurar determinados comentários de pessoas que não fazem parte do município, para que você possa realmente saber se aquela comunicação está surtindo o efeito que você espera. Ou se os seus vídeos lacração estão sendo curtidos pelo Brasil inteiro, mas pelo seu município não surte efeito nenhum. Então, para efeitos do município, você não será eleito a vereador ou prefeito. Você pode ser eleito, talvez, deputado estadual, deputado federal, dependendo de como que isso estiver. Mas para o município, talvez isso não surta efeito. É preciso analisar. Construído isso, então, os dados que vocês irão levantar, aí deixa-me buscar aqui agora a planilha que eu vou passar para vocês, que é a planilha onde vocês vão fazer o primeiro exercício. Deixa eu ver quem é que está aqui. Quem de vocês estão aqui? Pronto, o Excel abre. Dimas, Marcos, Francisco, Clarice, Bruno. Francisco José, Marcos, Natan, sejam bem-vindos. Se vocês puderem se apresentar para nós, eu ficaria muito grato enquanto o Excel aqui abre, que eu vou passar esse exercício para vocês, para que vocês possam desenvolver isso até o próximo encontro.
Um instante que está abrindo aqui o Excel. Ele geralmente fala. Alguém está falando? Boa tarde. Sou Francisco José, sou do Quixeramobim, no Ceará. Tirar um bem. Eu falar dessa cidade. E você vai concorrer a alguma coisa? Ou você está querendo aprender? Como é que é? Vou concorrer ao cargo de vereador no município. Vereador. E como é que está a sua equipe, Francisco? Como é que você está pensando na sua campanha? Estou aqui tentando formar, né? Estou pegando a experiência de vocês aí, as orientações, para a gente, a partir de agora, começar a montar uma equipe, né? Uhum, E tentar um trabalho com a bandeira na área da saúde, que eu sou funcionário do município na saúde. uhum. Muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço. Eu queria também ouvir o Marcos. Cadê o Marcos que eu vi aqui em algum ponto? Vocês já estão vendo aí o Excel? Salve, Breno. Tudo bom, Marcos? Seja bem-vindo também. Poderia se apresentar pessoal, dizer o que você faz, o que você é, de onde é, pretende ser candidato, está a fim só de aprender? Então, meu nome é Marcos, eu tenho 27 anos, eu moro aqui em Goiânia, estado de Goiás. Atualmente eu sou professor aqui na rede municipal e eu estou acompanhando para poder aprender mais, porque, sendo bem sincero, eu sei quase nada de política. Então, para mim, está sendo uma oportunidade de aprender e talvez, né, entrar participando, né, de alguma campanha, Uhum. ou futuramente, talvez, até como candidato, não sei. Sim. Mas nesse primeiro momento, meu interesse é tentar aprender um conjunto, né, para Uhum. poder me localizar melhor. Tá certo. Mas sendo bem sucinto, é isso, né? Natan, vocês estão conseguindo ver já a planilha aí do Excel? Confirme para mim, por favor. Sim, tá isso aqui. Estamos vendo a planilha, ok. Eu vou então aqui falar sobre a planilha. Qualquer dúvida, vocês se manifestem aí, apesar de que aqui agora eu acho que eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês por causa justamente do compartilhamento. O que que vocês vão fazer, tá? Para vocês realmente saberem, né? Igual eu estava com um amigo, esse aqui foi o exercício que eu passei pro meu candidato a vereador lá, que não sabe se vai ser vereador ou prefeito, e isso é natural. Eu que, inclusive, acentuei ainda mais a dúvida, porque depois que eu terminei essa planilha aqui, ele ficou assim, eu acho realmente que pode ser mais. Só ver se está corrigido uma coisa aqui. Engajamento, relação. Tá, é essa planilha mesmo. Um conhecido, inclusive, que ele já foi candidato numa cidade do interior de São Paulo. Aí ele falou assim, eu perguntei para ele se ele ia ser candidato dessa vez, ele falou assim, não sei, Breno, acho que não, mas eu vou fazer fazer meu apoio para um candidato, porque eu tenho aí 1.600 pessoas que eu posso passar para ele. E aí eu peguei e falei assim, como eu falei, abri isso aqui falando para vocês, né? O brasileiro tem mania de falar coisas em abstratos. Você tem realmente 1.600 pessoas?
Você de fato tem isso? Você tem uma lista com essas 1.600 pessoas que você olha e fala assim, eu posso confiar e contar com essas pessoas? Não, então você não tem. Porque se eu fosse dirigente partidário ou candidato e você quisesse participar, né, ou vender o seu apoio para mim, que isso é comum, vocês sabem disso, e você viesse cantando para mim que você tem 1.600 pessoas, eu ia pedir, primeira coisa, querer olhar a sua lista. Não precisava nem me encaminhar. Porque eu já vi negociação onde o cara chegou lá com um caderninho. É muito engraçado isso, né? Chegou com um caderno lá, com 15 mil nomes, falando que tinha 15 mil nomes, mas ele tinha um caderno, né? Ele não chegou lá com uma coisa abstrata, né? Do nada, falando que tinha 15 mil pessoas debaixo da asa dele. Muito bem. Vocês vão pegar, então, os contatos de vocês, aqueles que são candidatos, né? Ou vocês vão pegar os contatos do candidato de vocês, baixar numa planilha. Isso vocês podem pegar um aplicativo, qualquer aplicativo que baixe os contatos numa planilha de Excel, vão baixar esses contatos. E vocês vão pegar essa parte aqui, ó, daqui para frente, e colocar na frente desses nomes. Ele vai baixar para você o nome, nome e telefone de todo mundo, e você vai colocar daqui para frente. Quem não for da sua cidade, você vai excluir, a não ser que seja contato político. Se você for olhar para as eleições já estaduais, você vai olhar então e deixar esses contatos já, digamos assim, meio que salvos, já pensando na próxima eleição, que é a eleição geral de 2026. Porque neste momento agora não é importante o voto dessas pessoas, mas lá em 2026 o voto dela será importante. Então, para que você já comece a fazer um trabalho amplo com relação a isso. Então, aqui você vai colocar a cidade dessa pessoa, o bairro dessa pessoa e a relação que você tem com essa pessoa. Se ela é amigo, se ela é parente, se ela é filho, se ela é irmão, se é cunhado, se é sogra, se é genro, se é o que que ela é, né, conhecido, né, a sua relação que você tem com essa pessoa. Na próxima, na próxima célula, você vai colocar, então, o engajamento que essa pessoa tem com relação, ou melhor, o possível engajamento que essa pessoa tem com relação à sua campanha. O que que isso quer dizer? Quanto que essa pessoa pode se dedicar? Eu posso contar com ela nos finais de semana? Eu posso contar com ela, né? Ela é uma pessoa que vai fazer doação? Ela é uma pessoa que pode me doar algum tipo de trabalho? É o nível de engajamento que você vai colocar aqui. Esse nível de engajamento, eu criei aqui, né, uma listinha, que é um modelo. Isso aqui não necessariamente precisa ser desse jeito, tá bom? Você pode colocar de outra forma. Então, por exemplo, coordenação. E você vai colocar quem é o coordenador? O coordenador é aquela pessoa que vai estar comigo full time. Coordenação aqui não necessariamente é o coordenador geral de campanha. Ele atua na coordenação de campanha. Pode ser de comunicação, pode ser alguma coisa. E você vai descrever aqui, ó, o que que é o o coordenador de campanha? Qual é o engajamento dele? Para que você crie essa classificação. O cabo eleitoral tipo 1, cabo eleitoral tipo 2. Ah, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Apoiadores. Ah, não, esse aqui ele só é tipo, aquele tipo de pessoa. O cabo eleitoral tipo 1. Vamos criar uma classificação aqui. É aquela pessoa que vai estar na rua comigo fazendo campanha, lá na época da campanha, lógico. Aqui na época da pré-campanha, ele vai estar fazendo reunião com você. Ele vai estar lá junto. Eleitor tipo 2. Eleitor tipo 2 não. Ele vai estar ali de vez em quando, vai dar uma forcinha, vai fazer o compartilhamento no Zap, né? Mas ele está com você, tá? O cabo eleitoral. O apoiador é o tipo joinha. Isso aqui é uma classificação que eu estou criando aqui. Quero deixar isso bem claro, que cada um de vocês terá que criar a sua própria classificação. Ou pode pegar esse como modelo? Pode. Eu sugiro que não. Sugiro que você vá olhando um a um e você vai criando a sua própria classificação, para que você possa montar os grupos de pessoas que vão trabalhar na sua campanha. Apoiadores. Amigo é só amigo. Amigo, ele vai votar em você. Conhecido, te conhece, né? Aliás, amigo, ele vai conhecer, seu amigo vai votar em você e no máximo fazer propaganda para a família dele, né? Para que eles votem em você. O conhecido é o conhecido que vai votar em você. Líder comunitário. Ele conhece acima de 100 pessoas. Líder comunitário 1, conhece acima de 100 pessoas. Conhece, quer dizer, influencia acima de 100 pessoas. Isso quer dizer que ele tem uma lista dessas 100 pessoas, tá bom? Não vai querer dar migué. Não vai querer passar pelo migué que eu acabei de ensinar aqui para vocês. Ou essa pessoa tem a lista dessas 100 pessoas ou ela não tem.
Você pode até fazer essa lista junto com ela, mas ela tem que ter essa lista. Líder comunitário tipo 2, de 30 a 70 pessoas. Líder comunitário tipo 3, menos de 10 pessoas. Isso eu também criei, eu inventei isso aqui e não conheço, tá? É isso que você vai colocar aqui, no engajamento. Se ele é tipo 1, tipo 2, se ele é coordenador, se ele tem potencial para ser coordenador, etc. Depois, na sequência, vem a contribuição. O que que é a contribuição? É o tipo de, digamos assim, se aqui está o engajamento, a contribuição é o quanto que esse engajamento representa em algum tipo de coisa real. Ou seja, ele pode panfletar para mim, ele pode fazer doação para mim. Ah, é a tia que consegue, essa tia aqui, se eu precisar que ela faça uma galinhada para mim, ela faz, né? Ela não faz, ela não dá o material, mas ela tem a mão de obra. É o tipo de contribuição que você vai colocar aqui. Por quê? Porque quando você precisar fazer uma galinhada, fazer um evento, fazer alguma coisa, você sabe onde você vai recrutar essas pessoas. Aqui, então, você tem o potencial de voto. Breno, o que é o potencial de voto? Isso aqui é a chave de tudo. É porque depois que você falar tudo isso, aqui você colocou aqui, por exemplo, aquele líder comunitário tipo 1. O líder comunitário tipo 1 é aquela pessoa que tem como potencial de votos pelo menos 100 votos. Ah, não, ele é só um membro da família, ele é meu tio. No máximo, ele consegue me conseguir 5 votos, que são a mulher e os 3 filhos dele e dele. 5 votos. Coloca para baixo, tá? Coloca assim, 5, coloca 4. Que é melhor te surpreender para cima do que surpreender para baixo. E você vai colocar isso para todo mundo. Todo mundo. Sempre você vai colocar uma expectativa de voto, ainda que seja só um, o dele, tá? Por quê? Porque lá no final a gente vai fazer o somatório disso. E quando a gente fizer o somatório disso, a gente vai dizer assim, ó, dá para ganhar. Ah, não, isso aqui dá para você ser candidato a prefeito com isso aqui. Igual mesmo esse candidato que eu tava falando. Quando ele me falou que ele tinha, ele teve na última eleição 1.500 votos. E ele tinha 5.000 contatos na agenda dele. Eu falei, ó, se desses 5.000 contatos, você desconta aí algumas coisas, você tem que pelo menos metade desses candidatos são das cidades, e essa metade está engajada, né? Aliás, mentira, não foi isso não. Eu fui fazendo o cálculo, diminuindo, né? Tantos, pondo que tantos por cento não são da cidade, tantos por cento disso. Então, metade de tudo isso aqui, de pessoas que de fato você pode contar, você tem 2.500 pessoas, que já é o dobro, né? Quase o dobro do número de votos que ele teve. Jogando por baixo sem fazer a análise que tinha que fazer. Só que ele não está fazendo a análise, por isso que eu falei. É preciso fazer, é preciso executar aquilo que é necessário fazer para se chegar onde se quer chegar. Não vai pensando que você vai conseguir a cadeira de vereador, a cadeira de prefeito ou qualquer coisa de graça. Não vai. Não vai. E isso não é uma disputa de moralidade, de quem tem a moral, de quem é mais moral, de quem é mais bonito, de quem é mais perfumado, de quem não rouba, de quem de quem vai comer hóstia no domingo, ou de quem vai no culto no domingo. Não tem nada a ver. Que o indivíduo pode ser um filho da puta, desculpa os termos, mas ele fez aquilo que ele tinha que fazer. Seja porque ele tinha dinheiro para poder comprar as pessoas para fazer esse tipo de trabalho, seja porque ele sentou a bunda na cadeira nos finais de semana para poder classificar todos os contatos deles, que ele tem com relação àquela cidade para poder aferir votos. Disponibilidade de tempo na pré-campanha. Tem a ver com engajamento? Tem, porque você não pode colocar uma pessoa aqui que ele vai ser coordenador de campanha e aqui você me dizer, ah, ele não pode, ele não consegue nem se reunir comigo de 15 em 15 dias. Ah, o meu coordenador de campanha, top das galáxias, não tem tempo nem para estar num domingo assistindo a aula do Breno. Não dá. Ele não vai ser coordenador, ele vai ser seu amigo, ele vai ser alguma outra coisa que você vai classificar. Mas a pessoa que você classificar na sua lista de contatos como coordenador e ela não disputar de tempo para participar, então você vai ter que repensar aquilo que é o engajamento dessa pessoa com relação à sua campanha eleitoral, ou seja, o quanto que ela acredita na sua campanha eleitoral. E, por fim, a disponibilidade de tempo durante a campanha. Ou seja, quanto que essa pessoa pode se dedicar na sua campanha eleitoral por tempo. Que isso depois vai impactar diretamente. Deixa eu abrir um outro aqui, que aí eu mostro isso para vocês também. Mas eu vou mostrar depois. Senão eu vou que eu fazer uma quebra muito grande de raciocínio. Tá?
Essa pessoa, ela é voluntária, ela não é voluntária, ou seja, assim, a disponibilidade de tempo aqui. Essa pessoa, ela pode me dedicar 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia, 1 hora, né, durante 3 dias da semana, é o que você vai colocar aqui. Isso aqui você está falando de campanha. Lembre-se que a campanha, a eleição se ganha na pré-campanha, não é, né, não é na campanha. É preciso deixar isso bem claro. A eleição se ganha pelo que vai fazer, pelo que você irá fazer de agora até a convenção eleitoral. Não é depois. Voluntário, sim ou não? Se não é voluntário, qual o valor da hora que você vai pagar para essa pessoa? Pode ser estimativa. Porque isso aqui já entra em termos daquilo que é o seu orçamento. Quanto recurso você vai precisar? Até para que você possa conversar com seus doadores. Né? Doadores de campanha, desde que só não pode ser pessoa jurídica. A única pessoa jurídica que pode doar dinheiro para sua campanha se chama partido político. Então, e outras campanhas eleitorais. Tá? Aí o CNPJ da campanha eleitoral doando recursos para sua campanha eleitoral. Nós estamos falando aqui de campanha, não de pré-campanha. Né? Aqui, então, aliás, quando você fala de doação de campanha de CNPJ, aqui você está falando de recurso na pré-campanha, não é de dinheiro voltado para aplicação de recursos para pedir voto, mas para a construção da sua reputação. Construção de quem você é. Essa é a comunicação. Essa hora aqui é quanto que você vai pagar para essa pessoa. Grupo ao que pertence? É da igreja? É da maçonaria? É do corpo de bombeiros? É do encontro de casais com Cristo? Qual é o grupo que essa pessoa pertence? É de uma associação? E qual o segmento também? O segmento, ele está muito relacionado àquilo que são as pautas e demandas. O segmento está relacionado àquilo que é o grupo de crenças que essa pessoa pertence. Ela é uma pessoa que ela acredita mais na estabilidade. Então, qual é o segmento que você vai classificar isso? Você pode, por exemplo, classificar ela como uma pessoa que pertence ideologicamente àquilo que é o grupo de negros, grupo LGBT, grupo dos cristãos. É diferente. Para que vocês entendam a diferença de um para o outro, é que, para que, por exemplo, aqui você coloca a pessoa que ela é do encontro de casais com Cristo, é óbvio que o segmento prioritário dessa pessoa aqui vai ser o segmento cristão. E aí você já sabe quais são as pautas e os valores que essa pessoa vai defender. Mas você também pode especificar isso de acordo com as pautas e demandas, de acordo com as próprias conversas que você tem com essa pessoa. Porque como são os seus contatos que estão aqui, você vai dizer que, ó, essa pessoa está reclamando disso, reclamou do asfalto, reclamou disso, mas ela acredita, ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa que é de igreja todo domingo, ela vai no culto, ela vai à missa. Você vai especificar muito bem o perfil desse indivíduo. Também tem aqui as observações, onde você pode especificar isso ainda mais. Por fim, então, aqui você tem as questões dos contatos, endereço, telefone 1, telefone 2, telefone 3, né, que já foi colocado lá na frente, porque quando você faz o download, ele coloca o nome da pessoa aqui e os telefones do lado. Você pode mudar para cá, um de cada vez, ou não, tá bom? Mas o importante mesmo é que você saiba onde você tem, porque depois que você preencheu essa planilha aqui, com relação aos seus contatos, você também vai fazer isso para todo o pessoal da sua campanha, ou seja, as 10 pessoas que pertencem à sua campanha ou as 100 pessoas que pertencem à sua campanha. E aí, ou seja, se você está falando de 100 pessoas, eu estou falando de uma classificação de pelo menos 100 mil contatos, levando em consideração que, em média, cada pessoa aí tem aí, conhece, né, tem na sua agenda aproximadamente 1.000 contatos. Quando são pessoas políticas, esses contatos sobem um pouco mais. A pessoa que é político, ele conhece mais gente, tem uma agenda mais robusta. Então, essa classificação, ou seja, se você está falando de 10 pessoas que farão parte da sua campanha eleitoral para vereador, você está falando de 10 mil contatos. É óbvio também que muitos dos contatos, por você estar falando de uma campanha de interior, ou uma campanha pequena, por exemplo, eu tenho certeza que se o André reúne 10 pessoas para trabalhar na campanha dele ou do candidato dele, essas 10 pessoas vão ter muitas pessoas ali que vão se mesclar, que vocês se conhecem, por óbvio, né? E que deverão ser excluídas depois, né? Excluídas, assim, as repetições. Justamente para que vocês, quando vocês cheguem aqui nesse potencial de votos, vocês não fiquem contando votos de 2 pessoas ou mais. Você contou o Zé das Couves na lista do André e contou como sendo uma pessoa que influencia 10 votos, e depois contou o mesmo Zé das Couves influenciando 10 votos na lista de outra pessoa. Quando juntou isso, deu 20 votos. Não tem como fazer isso, porque vai dar ruim. Então você precisa saber onde essas pessoas estão dentro da sua cidade,
qual é o engajamento e contribuição que elas têm, o potencial de votos é indispensável, né? E a que grupo, o segmento, né? As pautas que ela tem ali para falar da sua cidade, ou para falar da sua campanha, para você formular isso. Mesmo porque é a partir dessa classificação aqui que você vai começar a direcionar para essas pessoas comunicações específicas segundo o quê? As pautas e as crenças que essas pessoas têm, ok? Quando nós falamos aqui, para finalizar, inclusive, a... Nossa Senhora, já vai para 2 horas de aula e eu estou aqui lascando em vocês. Para finalizar mesmo, eu falei aqui com relação àquilo que era o valor da hora. E aqui eu já vou dar uma pincelada acerca acerca de como que fica vou parar o compartilhamento, interromper, para mostrar para vocês como que isso fica em termos daquilo que é a gestão de projetos. Compartilhar. Só mostrar o que eu estou fazendo com o meu tio aqui, para vocês verem, terem uma ideia. Isso aqui é de uma cidade de Minas Gerais que eu estou fazendo. Então, olha, eu coloquei todos os candidatos aqui. Qual foram os votos deles? Vocês estão vendo aí que cidade que é, mas enfim. Quais foram os votos que cada um deles tiveram? Quem foi eleito, quem não foi eleito, né? Aqui de onde eu puxei esses dados, e eu joguei aqui, para poder depois trabalhar isso. Deixa eu pegar aqui. Vou salvar. Eu quero que salve isso agora. Deixa eu fechar isso aqui também. Vou pegar o cronograma. Esse cronograma, ele tá como cronograma. Quando vocês colocaram lá o número de horas, né, que aquela pessoa pode estar disponível e quanto custa aquela hora, isso aqui é tanto o cronograma da campanha eleitoral, isso aqui eu usei isso aqui em 2020, 2022, né? Então aqui você tem todas as etapas da campanha eleitoral, ó, a eleição foi aqui no dia 2 de outubro, e aqui então você tem as etapas da campanha eleitoral, onde você tem aqui a reta final, você tem aqui a consolidação, se eu não estiver enganado, aqui você, é isso mesmo, consolidação, aqui você tem o desenvolvimento daquilo que é a campanha eleitoral, e aqui você tem o início da campanha eleitoral com o início mesmo, né, o lançamento da campanha, aqui no dia 16. Apesar de que aqui no próprio dia 14 é quando começava a permissão, não, mentira, a campanha começava aqui, ó. Você podia, a partir daqui, não, não é isso não, aqui é domingo. Você podia, a partir da terça-feira aqui começava a campanha. A partir da terça-feira você podia começar a fazer a campanha eleitoral. Só que eu coloquei o lançamento para ser feito aqui no dia 20, por quê? Porque isso aqui era o sábado. Ok? Mas fora isso, né? Ou seja, aqui você tem todos os dias, as dias e cada uma das ações que serão realizadas, olha só para você ver. Reunião de planejamento reunião de apresentação do planejamento. E aí, como é que isso vai se desenvolver? Isso aqui é campanha, tá? Mas na pré-campanha é a mesma coisa. Então, ou seja, seria feito aqui no dia 22/4, faltando 163 dias da eleição e 116 dias da campanha eleitoral, do início da campanha eleitoral. Aqui marca o início da campanha eleitoral e aqui marca a eleição. Então, aqui tem a tarefa, tem a subatividade, que é reunião de início, tem a atividade, que é planejamento, e tem a etapa, que é a etapa de planejamento da campanha eleitoral. A partir disso aqui, ou seja, você sai daquilo que é a etapa, para aquilo que é o grupo de atividades, para aquilo que é o grupo de subatividades, para aquilo que é a tarefa a ser executada. Essa tarefa aqui vai desde a reunião, ou seja, desde você preparar a pauta de uma reunião, como, por exemplo, aqui, enviar convite. Esse aqui, enviar convites, é relacionado ao quê? Relacionado à subatividade reunião do 100, que é relacionada ao grupo de atividades do lançamento da pré-campanha, que é relacionado ao grupo do planejamento. Todo o seu planejamento ele é feito dessa forma. Aqui dentro, então, você tem a seguinte coisa.
que isso aqui é a matriz de responsabilidade. Na matriz de responsabilidade, para cada uma das atividades, você tem a pessoa que vai executar aquela atividade, que pode ser um grupo ou pode ser uma pessoa específica, a pessoa que vai aprovar a execução daquela atividade quando ela estiver pronta, ou seja, se ela realizou a reunião, quem vai dizer se essa reunião tem que ser feita daquele jeito é o conselho político. A pessoa que tem que ser consultada se tem que ser feito daquele jeito ou não, no caso, o candidato. Aquele que tem que ser informado da execução, que no caso é o coordenador de campanha. E aí, então, você tem todo o grupo de pessoas que tem que ser, que vão acompanhar a execução daquela atividade. Para cá já entra, dessa parte em diante aqui, já são as etapas do planejamento. Aqui é a matriz de responsabilidade. Nessa parte para cá, você tem aquelas questões orçamentárias. Ou seja, aquela atividade lá, ela vai custar qual é o custo unitário daquilo? Ou seja, se nós estamos falando, o que que envolve em termos de custo? É impressão? É alguma coisa que você tem que comprar? É faixa? É banner? É outdoor? Breno não pode usar outdoor. Depende. Aqui em Brasília, na pré-campanha, Paula Belmonte e André Kubitschek colocaram outdoor na cidade inteira durante a pré-campanha. Não somente isso, Flávia Arruda enchia cada cidade satélite aqui de faixas. Parabéns pelo aniversário de Braslândia, Flávia Arruda. Não foi eleita, mas Flávia Arruda estava lá, né? Então, quanto que vai custar? Tipo de despesa, né? Você vai colocar aqui também. Qual é o risco? O risco aqui é o risco daquele fenômeno acontecer, ó. É um evento externo, pode chover. Você vai colocar aqui, ó, entende? O risco daquele evento na execução daquele evento. Critérios para aprovação. Critérios para aprovação é uma questão de gestão da qualidade tanto quanto o risco. Ou seja, o que que você especificou com relação àquela faixa? Tem que ser tantas faixas, assim, 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 assado. Você descreveu como é que tem que ser. Então, esses são os critérios para que você aprove que aquela atividade de fato está feita. Quantidade de pessoas necessárias para a execução daquela atividade. E é óbvio que, se você colocou aqui que são 2 pessoas, aqui a dedicação de horas, pessoas, dias, você vai colocar aqui 1 hora, por exemplo. Você já sabe, por exemplo, e se essa hora aqui ela será paga, então você sabe quanto que essa atividade sua vai custar. Para que você consiga chegar lá no final do seu planejamento, descrevendo atividade por atividade, dizendo quanto que a sua campanha vai custar como um todo. Para que você possa, inclusive, saber, mediante aquilo que são as necessidades, né, da tarefa, aqui eu ainda vou completar isso aqui, vou até fazer isso aqui agora para não me esquecer depois, que é critério de aprovação, quantidade de pessoas, material. Recursos necessários, aliás. Não tinha isso, lembrei disso aqui agora. Esses recursos necessários é tipo, se você vai colocar ali uma faixa, se você vai precisar de um banner, se você vai precisar, não é apenas os recursos, aqui está o recurso humano, né, a quantidade de pessoas necessárias. Aqui é recurso material. O que que você vai precisar disso para poder executar essa ação, tá bem? Essa planilha aqui não vai para vocês agora, porque eu não quero que vocês fiquem doidos, porque eu ainda vou melhorar essa planilha, porque isso aqui é a planilha do ano anterior, tem que adaptar ela para esse ano, quer dizer, para esse ciclo eleitoral. Muito bem, senhores e senhoras, chegamos ao fim da nossa primeiro encontro, né, que é até eu fiquei zonzo agora, que é justamente passar para vocês essa visão geral acerca daquilo que é a campanha eleitoral e passar para vocês também esse dever de casa, que é a classificação dos seus contatos. Então, e aí eu voltando agora para o ator principal desse curso, que foi o André que me solicitou, eu queria saber, tanto dele quanto de vocês, o que que vocês acharam do conteúdo e em termos também de tempo, né? Eu peço desculpas porque não era minha intenção ficar segurando vocês 2 horas aqui, era só para ser 1 hora a 1 hora e meia no máximo. Se alguém quiser falar, fique à vontade, mas eu queria escutar um pouco de cada um. Opa, Breno. Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi muito enriquecedor o conteúdo, gostei bastante e bem esclarecido, bem pontuado e totalmente didático, né?
com fácil de compreensão. E aguardando domingo que vem para continuar. Certinho. Ficou prático, ficou uma coisa palpável, André. Isso eu quero saber, porque de nada adianta eu fazer uma coisa muito teorética, né, mostrar para vocês que eu tenho conhecimento, se eu não conseguir, no final das contas, transmutar isso em algo que vocês realizem, né, que vocês coloquem aí e executem. Porque assim, Não ficou abstrato, não, ficou palpável. então, Ficou bem palpável, entendeu? Bem aham, prático. tá. Clarice falou que ficou show a aula. Marcelo Ô, também. Marcelo não. ô, Bruno, boa tarde, ó, Brandão. Pode falar, Brandão. Seu Não, nome é realmente Bruno. Seu nome é Brandão ou é sobrenome? é sobrenome, é Rafael Brandão. É que todos aqui me conhecem como Brandão e sempre fica dessa forma a minha apresentação. Sim. Eu achei muito interessante o conteúdo. Agora, eu acho que essa explanação que você deu na planilha de forma macro, ela, de fato, no início ela dá uma assustada, porque realmente é muito complexo, né? Você tem muitos detalhes que vão ser gerenciados. Acho que a grande dificuldade é fazer o gerenciamento. Então, eu vejo aí que o candidato ter uma pessoa que consiga vencer essas etapas é o grande desafio, né? Uhum. E o que eu venho implementando aqui são mini metas para que a gente possa a cada momento aí vencer uma etapa e ir construindo um todo. Estou bem otimista aí e também quero ver se eu posso aí estar fazendo uma reunião com você depois, durante a semana, para a gente poder conversar mais sobre o projeto de Campinas aqui. Bora sim, bora conversar. Eu gosto muito de Campinas, inclusive, viu? Tem uma amiga que mora aí, de vez em quando eu visito ela. Ah, então nos encontraremos aqui com absoluta certeza. Com toda certeza. Nossa, tá, aqui é uma cidade interessante, pessoal, até para contextualizar. São 34 cadeiras. A gente está indo para um orçamento agora de 10 bi. E cada vereador tem 3 milhões por ano de emenda impositiva. Então, teoricamente, aí, se o vereador ele souber fazer um bom trabalho, ele já tem aí uma condição muito, muito diferenciada dos outros concorrentes, né? Mas posso garantir que ninguém está sabendo fazer o trabalho aqui, viu, Breno? Para campanha ou você fala de vereância? De vereança. É manutenção de mandato. É. Que é Que isso que é a outra parte que eu também trabalho, viu? Que é a gestão de mandatos. que eu acho que é um fator aí super importante, né? A gente vê aí o número que gira de vereadores por falta de manutenção de mandato é gigantesca, né? Aqui Uhum. chega a ser mais de 60%, 70%. E no fim, quem passa apertado com isso é o povo, né? É, Porque a pessoa tem que ter em mente de que o mandato dela é justamente fazer chegar recurso no povo, né? Que é a descentralização da administração. Não é só o legislativo em si da produção de leis e a fiscalização, mas é a aplicação dos recursos, em especial com relação às emendas. E isso, para mim, é genial. É o muito que eu bom. vejo no cenário de vereança é que existe uma deturpação do conceito do vereador muito grande, que é fiscalizar o executivo. Hoje ele faz o contrário, ele atende a demanda da população, né? Então, esse é um fator aí interessante, mas é um pouco mais amplo do que a gente está conversando, né? Uhum. Mas campanha a gente tem que fazer justamente focando aí no eleitor, né? Então, Sim. como fazer essa transferência de voto, e muito legal o seu conteúdo, já eu consegui aí absorver bastante coisa e quero contribuir aí para o pessoal que está comigo nessa caminhada. Que é uma outra sugestão para você também, tá? Sim. Como fazer uma boa formação de chapa, porque isso é importante para um partido, mas também para os vereadores, né? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar aqui à estruturação da chapa, de nominato, esse tipo de coisa. Porque até para o próprio vereador escolher um partido do qual ele tenha condições de entrar, a composição a chapa bem feita é fundamental. Legal que você tem esse conteúdo também. Vai fazer isso também. Porque não dá para fazer, inclusive, um conteúdo que eu estava acompanhando, eu falei assim, que a visão, isso é entenda, eu não estou aqui falando mal de ninguém, mas é como as coisas se estruturam hoje em termos de campanha eleitoral.
né? Quando você pega o marqueteiro só pensa naquela parte que é a comunicação. Ele vai pensar na estratégia, esse tipo de coisa, mas ele vai falar assim: você vira para João Santana, que partido que eu vou me filiar? Filho, sei lá. Você se filia num partido aí, depois você me contrata para fazer sua campanha. Ele não está preocupado com o partido político. Ele está Hum. preocupado com a estratégia política do candidato, porque ele é marqueteiro. Então, todo marqueteiro hoje, ele tem essa visão de pegar o candidato, que já é o candidato em si, que já é um produto, trabalha esse produto para apresentar para a população, né? Que é a mensagem logística. Mas se esquece, não é que se esquece, não é função dele isso, é função do estrategista e do candidato coordenador de campanha. De que este candidato, para que ele chegue com a fotinha dele na urna, ele tem que ter um partido e, além de um partido, ele também tem que ter a nominata, Sem dúvida. que é a estratégia política, né? Como é que você desenha essa estratégia política? E se for candidato a uma candidatura a majoritária, como é que, inclusive, ele puxa para perto dele, né, outros partidos? Ô, André, peraí, antes de você sair, deixa eu só fazer uma fotinha aqui. Veja, se vocês, quem puder, coloca a carinha aí, que eu queria fazer uma fotinha, né? Quem não puder, não coloque a cara, porque tem gente que tem as certas descrições. Coloque a carinha de vocês aí para fazer a fotinha pro meu Instagram. Se vocês puderem, inclusive, compartilhar nos seus respectivos Instagrams, eu também agradeço. Marcelo, Marcos, Bruno, coloque a cara de vocês aí. Dimas. Dimas, você ficou sabendo que capotou um ônibus com corintianos, Dimas? Esses quatro aqui de baixo, acho que eles não vão aparecer. Mas tudo bem, vocês vão causar um equilíbrio nas coisas aí. Deixa eu tirar uma foto de vocês aí. Cadê a foto? André, você tá parecendo um marginal, André. Você balança aí, pelo amor de Deus. Pronto. Eu só fiz uma gravação. Então tá, pessoal. André, Eu só queria fazer uma observação rápida Hum. do que você falou da comunicação, que eu vejo, Bruno, que ocorre muito, os jornalistas eles ocuparem o espaço do comunicólogo nessa questão de comunicar um mandato ou comunicar uma campanha. Então, eu entendo aí que cada macaco é no seu galho. E, pessoal, vocês, vereadores, tomem cuidado com isso. O jornalista ele tem uma função e o comunicador tem outra. É isso aí. O negócio, Brandão, é porque assim, o mercado ele tá com tanta carência de profissionais que qualquer um vira qualquer coisa. Então, Uhum. o jornalista vira o marqueteiro de campanha, o marqueteiro vira o estrategista vira o marqueteiro. Por exemplo, eu não sou marqueteiro, né? Eu não sou jornalista. Eu sei que quando eu vou construir uma campanha eleitoral, eu tenho que compor uma equipe que que cada macaco esteja no seu galho, né? Fazendo as suas atuações, que o marqueteiro saiba que ele vai fazer o trabalho da comunicação, mas que eu vou montar a estratégia e passar para ele para que ele possa desenvolver a comunicação. Que o coordenador de logística faça cada um do trabalho. O negócio é que o mercado está tão, e eu vi isso nesse curso que eu fui fazer, né? O mercado ele está tão carente que o pesquisador ele vira marqueteiro. Por exemplo, o Lavareda, a especialidade do Lavareda, que é um dos grandes estrategistas eleitorais do país, não não é marketing nem estratégia. A especialidade do Lavareda é pesquisa. Ele é especialista em pesquisa, um dos maiores pesquisadores do grupo dele, inclusive, faz pesquisa, que é a Ninja, acho que é Ninja mesmo. Antes era Ninja, não sei que lá Ninja, eu acho, que era de comunicação, uma empresa de comunicação. Mas a especialidade dele é ler pesquisa, tanto é que todo o trabalho dele é pesquisa, né? Pesquisa eleitoral. E aí, mas pegam ele o quê? Para ser estrategista de uma campanha para formular aquilo que é estratégia de comunicação. Não é isso. Mas esse é um problema que nós temos, que todo mundo tem que tomar muito cuidado. Bruno, Sim. é só passar aqui para agradecer. Foi muito importante esse momento de hoje. No próximo domingo vamos estar juntos para tentar ver como é que a gente vai fazer a pré-campanha da gente, Ótimo. se organizar. Se eu pudesse te fazer mais um desafio, Francisco, Sim, já tenta olhar durante essa semana a pessoa quando assim, esse aqui é meu braço direito. certo. Esse aqui é a pessoa que acredita na minha campanha tanto quanto eu e só não é candidato porque não quer estar à frente, mas ele entende? Porque o coordenador de campanha é aquela pessoa que acredita na campanha tanto quanto o candidato,
Às vezes muito mais que o candidato, porque quando o candidato se esmorece, é ele que vai dizer, você, agora você vai, que você me colocou nessa fria, você vai até o fim, né? Pode xingar você. Esse é o coordenador de campanha. Traga ele aqui no próximo encontro. Tá certo. Porque é o seguinte, de nada adianta você aprender tudo, né? Esse é um dos problemas, que você acumula de conhecimento e as outras pessoas estão sem saber, que é a parte do nivelamento. Eu vou dizer isso depois. Aí você tá cheio de conhecimento, você sabe tudo. É tipo o padre que eu falei isso na missa que sabe tudo e ninguém sabe nada. Ele tem que ensinar tudo para todo mundo. Então traga mais um, que aí você já tem mais menos uma pessoa para se preocupar em termos de ensinar as coisas. Tá certo. O mesmo eu falo também para Clarice, Marcelo, se tiver alguém para fazer isso também. E o Brandão, se quiser trazer a sua equipe pessoal para poder conversar aqui, tá aberto também, viu, Brandão? Tá Pô, beleza, obrigado. bom? E vamos marcar nossa reunião aí durante a semana. Vamos fazer campanha em Campinas, vai ser muito bom. Gosto muito Vamos, dessa cidade. vamos nos Pessoal, falar. Clarice, Marcelo, Bruno, Marcos, André, que já teve que sair. Eu até tomei muito tempo do André, coitado. Dimas, Francisco, agradecer muito a todos vocês e até semana que vem, no próximo encontro, domingo às 15 horas da tarde, religiosamente aí. Tá bem? Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa tarde e bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.